Fala, galera, estamos começando o nosso BrumaCast, podcast oficial aqui de Brumadinho. Eu sou o Johnny e hoje estou aqui com o host Cláudio. Fala, Cláudio. Isso aí, pessoal. Tudo bem? Estou aqui para contribuir com o Johnny aqui para a gente fazer uma bela entrevista aí com o pastor Evaldo. Ah, E é isso aí. É isso aí, gente. E aqui, se você deseja ser um contribuidor do nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa o like nos nossos vídeos, tá bom? São histórias muito, muito bonitas, são conhecimentos repassados aqui pelo nosso canal que vão agregar muito na sua vida, na vida do seu próximo, tá bom? E se você quer ser um apoiador desse canal, entre em contato com a nossa equipe através do Instagram, pelo direct, e a gente vai conversar com você, tá bom? E hoje estamos aqui, como o Cláudio já apresentou, o pastor Evaldo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graça e paz a todos, né? Nós estamos aqui nessa noite, né? E podemos falar da palavra do Senhor Jesus e a experiência a qual nós tivemos, né? Amém. É um prazer estar recebendo você aqui hoje. Hoje você é presidente dos pastores aqui dentro da cidade de Brumadinho, é isso? Sim, hoje eu sou um dos presidentes, né? O presidente do Conselho dos Pastores, a qual a gente trabalha aqui na cidade, né? Com os pastores, né? De toda a denominação. E a gente vem aí nesse projeto aí, né? A Copeb vai fazer 16º ano. E a gente está aí nesse projeto aí para realizar evento, né? E fazer a união das igrejas aqui em Brumadinho. Ah, bacana. E como é que funciona essa questão assim, de presidência dos pastores? Porque a gente vê que são muitas denominações de igrejas, né, evangélicas, aí todos entram em um consenso e decidem quem que vai ser a pessoa responsável por essa parte. Sim, todas as igrejas, né? As igrejas aqui evangélicas de Brumadinho participam. E sempre tem a votação, né, do conselho, né? Escolha de pastores. Eu assumi recentemente a presidente, eu estava como vice-presidente. A presidente, ela adoeceu e eu fiquei no mandato de presidente e vou nesse mandato até dezembro. Ah, tá. Aí, então, sempre, todo ano que trocam o presidente? Sim, de 3 anos. Ah, de três anos. Entendi. E como que iniciou a sua trajetória aqui em Brumadinho? Você é de Brumadinho mesmo? Não, em Brumadinho, eu cheguei em Brumadinho em 2008. Cheguei como pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Do apóstolo Valdomiro Santiago, a qual eu fui pastor lá. Quando eu entrei na Igreja Mundial, a igreja estava iniciando, né? Ela estava com 5 anos de idade. E eu permaneci ali até os 12 anos de idade da igreja, né? E cheguei em Brumadinho em 2008, onde a gente rodou para esse Brasil afora, né? Rio, Bahia, algumas partes do Rio Grande do Sul, algumas partes do Norte, até chegar aqui em Brumadinho. E aqui fiquei, né? Tomei dessa água de Brumadinho aqui, fiquei. Todo mundo fala isso, né? Tomou da água de Brumadinho, você vai ficar em Brumadinho. Fico em Brumadinho. Pode, né? A cidade é muito boa, né? Sim. É muito boa. Eu também vim pra cá, tem 2 anos mais ou menos, vai fazer 2 anos que eu tô morando aqui, mas tem família, tem base familiar aqui, então, assim, é muito bom. Sempre tive conectado ao Brumadinho, eu acho a cidade, sim, muito incrível. Tem algumas peculiaridades, mas é uma cidade muito boa pra se viver, né? Exatamente. É verdade. E conta pra gente, de onde você é. Eu sou da cidade de Nova Era, natural de Nova Era. Nova Era fica depois de João Molevade, entre João Molevade e Ipatinga, né? Uhum. Cresci ali e ali comecei minha trajetória, né? Ah, bacana. E você sempre veio do berço familiar cristão? Não, quer ver como que aconteceu? O meu avô, antes dele falecer, ele fez uma viagem, estava viajando a Sergipe, né? Com a família do meu avô de Sergipe. E eu vou contar uma história aqui que às vezes muitas pessoas não sabem. O meu avô, pra você ter uma ideia, ele era um pai de santo daquele que sacudia a cidade. E naquela época, uma época difícil, o que acontecia? Os fazendeiros, na época, eles contratavam, né, as pessoas para matar a cobra, essas coisas assim. E eu lembro dos relatos que a minha mãe contava, que naquela época você matava uma cobra num terreno de um fazendeiro, aquela cobra se trocava em queijo, essas coisas, leite, né? Para o sustento da casa. Uhum. E a minha mãe contava que meu avô, ele fazia tanta a obra maligna, que ele cortava o cipó, fazia as orações dele, transformava o cipó em serpente. E chegava diante do fazendeiro e
e apresentava o fazendeiro que tinha matado aquela cobra e trocava em queijo. E uma das viagens que ele estava fazendo para o estado de Sergipe, ele sentado, ele conheceu um pastor, e o pastor evangelizou para ele ali, e ele se converteu dentro do ônibus. Quando ele desceu na rodoviária, ele infartou, ficou com aquele papelzinho que ele tinha convertido tudo. E dali para lá, a minha mãe começou a entender a questão do evangelismo, do cristianismo. E a gente lembra que meu pai sempre foi alcoólatra. E nenhuma dessas oportunidades, meu pai estava em um posto de combustível, próximo da nossa casa. E um pastor também estava lá, que era o pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele estava lá, meu pai chegou perto dele e falou assim: eu gostaria que vocês fossem na minha casa e fizessem uma oração. Meu pai nunca teve contato também com pessoas evangélicas, né? E o pastor disse: não, hoje nós vamos lá. Nós vamos levar a igreja toda e nós vamos lá. E eles foram lá. Quando eles chegaram lá, o que meu pai fez? Meu pai foi embora. E minha mãe, na época, ela fumava, ela bebia, vivia só doente. E ela passou por um período, nesse período que ela estava passando, os médicos tinham dado ela só 6 meses de vida. Meu pai só virou e falou: não, os crentes estão chegando aí, vocês recebem ali que eu estou saindo. E dali para lá, desde esse dia, eles fizeram a oração, fizeram um culto lá, nós convertemos. E na onde a gente morava, minha mãe doou a parte de baixo e toda segunda-feira passou a ter ali um culto ali, né? E ali a gente começou a crescer, mas eu não cresci no berço evangélico, eu fui conhecer o evangelho, que eu tinha ali, né, 5, 6 anos de idade. E desde essa época para cá, eu falo sempre com as pessoas que eu acho que Deus, ele tinha um chamado para mim, né? Na verdade, todos nós temos um chamado. E só que a gente vai passando com o tempo, a gente vai entendendo o chamado. Eu com 6 anos de idade, 5 anos de idade, hoje a gente fala hoje aquele linguajado, né? Momento de déjà vu. Não sei se você já ouviu falar. Tive momento de déjà vu. Já tive demais. Eu me lembro com 5, 6 anos de idade, eu via pessoas assim, né? E vou dar um exemplo assim: uma pessoa passava perto de mim, eu falava assim: essa pessoa vai cair, porque eu via essa pessoa caindo e não entendia. E a pessoa passava pouco tempo, eu virava, quando a pessoa caía no chão. Eu me lembro uma vez que estava andando eu e minha mãe, e a gente estava andando, e passou uma senhora perto de mim, da gente assim do outro lado. Falei com a minha mãe: nossa, mãe, aquela velha vai morrer. A minha mãe vai me repreender: o que é isso, menino, que você está falando? E a gente continuou, nós andamos 5 metros de distância, e ela atravessou e veio um carro da forma que eu tinha visto. O carro veio e pegou ela. E eu fiquei muito tempo com o grito dessa velha, que quando antes dela cair, ela caiu e morreu, mas o grito dela antes dela, na hora que o carro estava pegando ela, foi assustador, e eu fui entendendo. E com 7 anos, a gente estava ali já, né, na Assembleia já, eu tinha a oportunidade, eu observava tudo que o pastor falava, e no outro dia reunia as crianças todas, colocava ao redor, e ali falava tudo que o pastor falava, e já começava aquele dizendo que era pastor, andando com blazer, com tudo, e aí começou a minha trajetória, sabe? Bacana, ó, bacana, viu? Então você sempre esteve conectado, né, ao mundo sobrenatural. Sim, Sobrenatural, assim. sempre tive conectado, e eu falo sempre, né, que Deus, ele não precisa de nós, mas Deus, ele conta com nós. E cada um de nós temos um chamado, né, que nenhum de nós estamos aqui nessa terra por obra do nosso pai ou por obra da nossa mãe. Nós estamos aqui por obra de Deus. Se Deus nos escolheu a estar aqui nessa terra, é porque ele tem algo a nos revelar para nós que nós precisamos entender, né? Você pega o exemplo ali de Samuel, né? Samuel estava ali na casa de Eli, e o Senhor chamou Samuel por 3 vezes, e Samuel não entendia o chamado do Senhor, né? Samuel deitava e o Senhor chamava Samuel. Ele ia até o quarto de Eli e falava: Senhor me chamou, meu Senhor? Samuel: não. Elias dizia: não, volta lá e dorme, eu não te chamei. Pela segunda vez, deitava, e eu chamava Samuel, e ele não entendia, voltava até Eli. E ali foi até a 3ª vez, aí que ele entendeu: volta, que é o Senhor que está te chamando. Quando ele te chamar, você diz: eis-me aqui. Então, muitos de nós vai passando por um processo até nos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Na vida da gente, né? Exatamente. E a igreja hoje, a qual o senhor pastoreia, ela fica onde? A igreja que hoje eu pastorei, né, sou o presidente, o fundador dela, a igreja Monte Sinai. Ela fica ali na rua João 23, né, número 10.
bairro São Sebastião. Ah, pois é, aí, ó. Você que, né, tá procurando uma igreja para ir, fazer uma visita, né, pastor? Isso. Lá na igreja lá. Nós temos o culto na quarta-feira, que é um culto de cura e libertação. Também nós temos o culto, né, na sexta-feira, que é o culto de vitória. E no domingo é o culto da busca do Espírito Santo. Uhum. E assim, pastor, lá você citou aí agora culto de libertação, né? Sim. Lá você trabalha mais com essa área, assim, dentro dessa área? Sim, é uma área que eu mais se específico, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei essa trajetória na Igreja Mundial, Jonah, porque todos nós precisamos de libertação. Todo ser humano precisa de libertação. Todo ser humano tem algo. E eu me iniciei o meu processo de libertação, eu falo que primeiro começou por mim. Por que começou por mim? E eu falo sempre o seguinte, que Satanás, quando ele sabe daquilo que Deus tem para sua vida, Satanás ele vai tentar de todos os jeitos te impedir a conquistar aquilo que Deus planejou para sua vida. Deixa eu contar um pouco da minha vida. Quando eu tinha 7 meses de idade, eu falo sempre que, por isso que Satanás, ele sabe dos planos que Deus tem para sua vida, que tem para minha vida, que tem com o irmão Cláudio aqui. Quando eu tinha 7 meses de idade, Satanás tentou interromper minha vida, o processo da minha vida. Meu pai, como eu disse no começo aqui, ele era alcoólatra e a gente morava bem longe. A gente era pessoas humildes, sabe? Meu pai cuidava de cavoeiro e era daquele tempo de escassez mesmo. A gente vivia no meio de mata fechado. E meu pai, num domingo, ele estava muito alcoólatra nesse dia, com 7 meses de idade. Ele fazendo aquilo que a maioria dos pais hoje faz com o filho, né? Joga o filho para cima, quando o filho cai, pega o filho. Uhum. E por ele estar nesse dia muito embriagado, nenhuma das quedas que ele me jogou para cima, ele não me segurou. E eu caí ali, fraturei, tive fundamento de crânio, quebrei a cabeça. Nossa. Com 7 meses de idade. E não tinha ninguém que socorresse a gente não tinha vizinho. A fazenda mais próxima que tinha perto da nossa casa era 70 quilômetros distantes. E a minha mãe fala que ela me pegou desfalecida no colo e começou a andar para a estrada fora. Até que Deus enviou, depois que eles tinham andado mais de 20 quilômetros, né? Deus enviou uma pessoa, né? Passou um senhorzinho confuso que me levou no hospital. Quando chegou lá, os médicos disseram para ela assim, olha, pelo quadro que essa criança tá, ela não sobrevive. E se ela sobreviver ou ela não anda, se ela não andar, ela vai ficar com sequela. Ela vai levar sequelas para a vida inteira. Mas e outra coisa, a senhora não vai levar essa criança, porque essa criança ela não sobrevive. E a minha mãe disse que ela me deixou eu ali naquele hospital. No outro dia, quando ela retornou, ela não me conhecia. Porque a minha cabeça parecia que estava maior do que o corpo, a cabeça toda inchada com um corpinho pequenininho. E eu falo, tipo assim... E você veio entender as coisas, né? Eu tinha 7 meses de idade, como eu disse, a gente não era cristão. E a gente era católico. E eu tinha uma madrinha, né, de batizado, que também era católica e é católica também até hoje. Mas tem fé, sabe? Aquele católico que tem fé. E nessa época, tinha uma igreja chamada Deus é Amor. Ela estava no áudio, né, o missionário Davi Miranda. E a minha madrinha falou assim com a minha mãe na época, olha, minha mãe chama Raimundo, olha, Raimundo, me dá uma peça de roupa dele que eu vou levar lá no missionário Davi Miranda, eu tenho certeza que ele não vai morrer. E ela ficou até o processo ali terminar, não terminou, foi até ele. Ele virou para minha madrinha e disse assim, não, pode ficar tranquilo, que esta queda não é para a morte, mas é para o que o nome do Senhor vinha a ser glorificado. E ela entregou a minha mãe aquela peça, né? Minha mãe vai e colocou aquela peça de roupa. E graças a Deus eu saí dali curado. E passado um tempo, quando eu tinha 10 anos, 9 anos de idade, esta queda ela me causou danos na saúde. E eu tomava na faixa de 12 medicamentos por dia. Nossa. 12 medicamentos por dia. Todos os tipos de medicamento que você possa imaginar, eu tomava. Eu tinha que tomar de manhã, eu tinha que tomar na hora do almoço, eu tinha que tomar à tarde, eu tinha que tomar à noite. E eu me lembro que uma das consultas que eu fiz, que eu estava com 10 anos, um dos médicos falou assim com a minha mãe, olha, se ele ficar sem tomar esse medicamento, ele morre. E eu gostaria que a senhora tomasse cuidado, que ele pode dormir, e dormindo ele pode morrer.
Nossa. E outra coisa, nenhuma desses apagões que ele tem, ele pode apagar e não voltar mais. Então hoje eu falo claramente em questão de cura e libertação, por quê? Eu fui consagrado a pastor quando eu tinha 21 anos de idade. Eu cresci na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus ela tem uma metodologia assim, o pastor ele só pode fazer a obra se ele casar. E eu nessa época era um jovem, mas aquela vontade de fazer a obra de Deus, subia no altar para pregar, ali pregava, ali cantava. E eu queria fazer a obra, que era isso que Deus tinha colocado no meu coração. Meu chamado é ser pastor, fazer a obra mesmo. E eu saí da igreja da Assembleia de Deus e fui para a igreja mundial. E ali fiquei, quando eu fiquei um tempo lá, mais ou menos 2 anos, eles me chamaram e me consagraram para pastor. Eu fui consagrado a pastor, eu tinha 21 anos de idade, ou seja, vai fazer agora 19 anos como pastor. E ali, pastoreando no começo, eu vi o que Deus fazia ali naquele lugar, um processo de libertações. E eu me lembro que em uma das concentrações, eu tive um momento de fé, uma experiência com Deus, uma experiência tremenda ali naquele local. Eu via o poder de Deus ali naquele lugar. E ali naquele momento eu disse assim para Deus, Deus, o Senhor me chamou para ser profeta do Senhor. O Senhor me chamou para ser pastor. E eu estou vendo as maravilhas que o Senhor está fazendo aqui dentro desse templo. Eu estou vendo aqui pessoas cegas vendo. Eu estou vendo aqui paralítico andando. Eu estou vendo aqui pessoas de todos os estados aqui sendo libertas. Se o Senhor tiver verdadeiramente nesse ministério, e se o Senhor tem um projeto para mim como pastor mesmo, eu quero ser liberto aqui hoje. E eu falei com o Senhor isso e disse, eu vou para minha casa. A partir de agora eu não tomo medicamento nenhum. Isso você tinha 21? Tinha 21 anos de idade. Tomava 12 comprimidos por dia. E os médicos diziam, se ele parar, ele morre. E eu fui para minha casa ali, cheguei na minha casa, o que eu fiz? Eu juntei aquelas medicações tudo, juntou uma sacola de remédio, assim, e antes de acabar eu tinha que pegar, porque eu não podia viver sem remédio. Marrei na sacola, e o pessoal começou a dizer, que isso, você tá doido, se fizer isso, você vai morrer. Eu falei, não, hoje eu fiz um propósito com Deus. Propósito de libertação. Porque eu vi ele curando o cego lá, paralítico levantando, e eu falei com ele que eu vou para minha casa e que eu queria ser liberto, que eu não ia tomar medicamento. Jonathan, lá vai para 18 anos. 18 anos já, que eu não tomo medicamento nenhum. Eu falo sempre lá, as pessoas que estão na minha igreja sempre, a maioria deles fala, é difícil ver o pastor adoecer. Eu não sei, já tem mais de 8 anos que eu não sei o que é passar no médico. Nossa, que benção. Então eu falo do processo da libertação e cura porque eu vivi. Eu falo daquilo que eu vivi, das experiências que eu tive. Então, e eu falo sempre, eu não sei se você me dá a prioridade de falar, né? E antes de acontecer isso, voltar um pouquinho atrás, eu tinha 16 anos de idade e eu tinha aquele sonho de jogar futebol, de ser um jogador de futebol. Tinha um sonho de ser um jogador de futebol. E ali já na igreja, na Assembleia de Deus, só que nossos sonhos não são sonhos que Deus tem para nós, né? E eu tinha 16 anos de idade, né? Jogava futebol, eu era um lateral esquerdo. E eu estava no Cruzeiro, você tem uma ideia, na cidade de Nova Era. Hoje em dia ela deve ter mais ou menos umas 26 mil habitantes. Na minha cidade, eu era o único jogador que tinha empresário na cidade. Então, na rádio esportiva da cidade, sempre a minha empresária ia. Então, eu era patrocinado por estrutura. Né? Eu joguei no Ipatinga, né? Na época, áudio do Ipatinga, joguei no Ipatinga. Então, eu tinha aquela carreira. Eu larguei os sonhos que Deus tinha para mim e fui viver os meus sonhos. Não sei se você já ouviu falar naquele processo assim, olha, Deus ele chama todo mundo. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. E eu saí daquilo que Deus tinha preparado para mim, fui viver os meus sonhos. E eu me lembro que em nenhum dos contratos que eu tinha com o Cruzeiro, você tinha que ficar 100 metros longe de qualquer campo de futebol. E nesse dia eu não estava nem na verdade, eu fui para acompanhar, e você tem uma ideia, o que é uma pessoa sem Deus? Quando você está na presença de Deus, você está ali sendo guardado, né? Porque você está firme na presença de Deus. E antes da gente chegar num campo de futebol, é o que eu disse das pessoas em questão do mundo espiritual.
não brinca com o mundo espiritual. E o campo de futebol, aonde a gente ia jogar, antes de chegar nesse campo, tinha encruzilhada. Para você entender o processo. Quando nós estava passando nessa encruzilhada, tinha um trabalho de ritual de magia negra. Ali estava um prato com um monte de cabeça, uma galinha com a cabeça cortada, e nesse prato estava cheio de canjica grossa, um monte de moeda, e um monte de buquê de flor, um monte de coisa. Um amigo meu que lá ia para frente, ele pegou esse buquê de flor e falou assim comigo: Evaldo, leva para sua mãe. Nossa. Leva sua mãe. E eu aquele dia não estava na presença de Deus. Eu peguei aquele buquê, peguei aqueles negócios lá tudo e chutei. Chutei tudo, um chute aqui. E cheguei nesse campo de futebol. A gente não brincou, vamos dizer assim, 5 minutos. Eu estava no gol, como eu tinha um contrato, não podia jogar. Eu não queria jogar para não machucar. Eu estava no gol e um dos meninos chutou a bola. Eu fui pegar a bola. Para você ver o que é o mundo espiritual. Não tinha nada que cortasse, não tinha nada de corte, não tinha nada. E eu fui, peguei a bola. Quando eu voltei, que eu estava debaixo do gol, eu vi todo mundo colocando a mão na cabeça, aquele desespero. Falou: Evaldo, para, que você vai morrer. Quando eu parei, a minha perna, uma do lado da outra, eu senti que algo estava jogando água quente. Quando eu parei, a perna direita estava jogando sangue na perna esquerda. Nossa. Que eu fui ver. Aí eles me pegaram, levaram no hospital. Quando eu cheguei no hospital, o que aconteceu? Eu não sei se é experiência do médico. Ele pensou que era um corte normal, porque foi um corte de 3 milímetros. Sabe o que é um corte de 3 milímetros? Aquela coisa básica. Você tem uma ideia, deu 3 pontos. Só que o que aconteceu? Ele pegou e costurou a veia com a pele, com a carne, e fui para casa. Eu não dormi a noite, eu vomitava a noite inteira. Vomitei, mas vomitei a noite inteira. No outro dia, quando a minha mãe estampou meu pé estava dessa grossura. Quando levou para o hospital, os médicos disseram assim, o médico falou assim: olha, o que aconteceu? O médico que atendeu ele era para ter feito uma cirurgia na hora, porque ele cortou a veia artéria que liga do pé ao coração. Então, de acordo com o coração bombeia, ela joga sangue. O pé dele está inchado porque ele está tendo hemorragia interna. E eu me lembro que eu estava lá no hospital, na época, o Eduardo Maluf, ele era presidente do Atlético, no Cruzeiro. Depois ele foi para o Atlético, pouco tempo atrás ele morreu de câncer. Ele rompeu o contrato ali comigo e ali eu fiquei no hospital. Ô, Johnny, para você ter uma ideia o que o mundo espiritual é, os dias mais fortes, que são os dias de ritual, de feitiçaria na sexta-feira, toda a sexta-feira eu tinha hemorragia forte. Toda sexta-feira, que eram os dias mais fortes de feitiçaria, eu tinha hemorragia. E eu me lembro que eu fiquei 62 dias internado no hospital. Eu ficava com as pernas para cima e ali eu ficava tudo na cama, minhas costas, até as costas feridas. E foi até o procedimento, passar pela cirurgia. Então, para você ver como Satanás, quando ele sabe do projeto que Deus tem, dos planos que Deus tem, ele vem tentando interromper a minha vida. Só que hoje, né, graças a Deus, como eu te disse, estou liberto dos remédios, estou aí na obra de Deus como pastor, né, presidente do conselho aqui, a Copeb de Brumadinho, e fazendo esse projeto aí, né. E tem que você, tipo, amputar algum membro também, né? Amputar o que acontece? Para você ver, né, o que é ter uma mãe profeta dentro de casa. Os médicos saíram do meu quarto quando eu estava com mais ou menos uns 30 dias internado. Ele virou para minha mãe e falou assim: olha, ele pegou infecção hospitalar. Pra você ter uma ideia, a ferida era de 3 centímetros, ela começou a comer meu pé, ficou uma rodela desse tamanho preta. Aí o médico chamou, afastou um pouquinho de mim, assim, naquela portinha ali, assim, mais ou menos. Ele disse para minha mãe assim: olha, nós queremos fazer o seguinte, nós estamos com medo dessa infecção ela chegar ao coração dele. Se chegar ao coração dele, ele morre. Então, o que a gente está propondo a fazer? Amputar o pé dele fora. Essa é a solução. E eu me lembro da minha mãe dizendo para ele assim: olha, o Deus que eu sirvo, ele me deu meu filho com 2 pés. Então, eu não aceito amputar o pé. O Deus que deu meu filho com 2 pés, ele é o Deus para curar ele. Que a fé, né? O que a fé move? O que é a fé? E os médicos, ele queria amputar, porque a infecção ela estava generalizada, ele estava com medo, como é uma veia, uma das principais veias, né? Ela jorra sangue de acordo com o borboleta, ela joga para o coração. Então eles ficou com medo da infecção chegar no meu coração. Então eles queriam amputar, minha mãe disse: não aceito. E fiquei ali. Você ficou quanto tempo?
Eu fiquei 62 dias internado. Como Nova Era é uma cidade de pouco recurso, então a gente teve que aguardar um médico sair de Belo Horizonte para ir até a cidade para fazer a cirurgia. E por incrível que pareça, você vê que é uma coisa espiritual, eu falo com o mundo espiritual. Todas as vezes que eu ia para fazer a cirurgia, eles queriam fazer a cirurgia com eu tendo hemorragia. Chegava, eles tiravam tudo, cutucava lá com aqueles palitinhos lá para ver se saía hemorragia e não saía. E não saía. Eu me lembro que a última hemorragia que eu tive, eu contei até lá na igreja há pouco tempo atrás, a última hemorragia que eu tive foi num domingo de manhã, era mais ou menos umas 6 e pouca da manhã, eu estava deitado sobre a cama, e a minha cama ela ficava relevada, que eu ficava com as pernas para cima para tirar um pouco do fluxo, para o sangue não voltar para o coração, para não ter hemorragia, E era 6 e pouca da manhã quando passou uma das pessoas que trabalhava no hospital servindo um café. Eu estava dormindo, ela me balançou. Ela virou para mim e disse assim: Evaldo, aqui toma um café de uma vez, aproveita que o café estava quente. E eu pedi ela que levantasse também as costas, né? Ela foi e levantou na maca, aí eu fiquei meio inclinado assim, as costas e as pernas. E ali eu fiquei ali tomando café, tomei o café e comi o pão. E eu estava numa sala ampla, mas uma sala muito ampla mesmo, no último quarto. E do outro lado lá, assim, só tinha um amigo comigo que estava internado. Ele tinha operado, na verdade ele estava com uma doença pulmonar, como é que fala, gente? Um processo pulmonar lá. E quando foi 6h30, assim, mais ou menos, assim, 6h40, eu acabei de tomar o café. Quando eu fui colocar o copo, eu senti minhas costas molhadas. Falei, nossa, será que eu suei? Quando eu enfiei as mãos assim, que eu peguei, minhas mãos estavam com sangue puro. Nossa Deus. Aí comecei a ficar desesperado, batendo campainha, como já estava começando a trocar o turno. Eu pensei, não vai vir. Falei com esse companheiro que estava lá internado comigo, eu disse, tem como você gritar a eles, porque eu estou morrendo. Eu estou morrendo. E eu me lembro que nos últimos momentos que eu pude presenciar, foi chegando o turno que estava saindo e o turno que estava trocando, sabe? O turno que estava trocando. E foi a primeira experiência assim, que eu tive de ver a morte e também ver Deus face a face. Por quê? Eu comecei a entrar em estado de choque porque eu comecei a perder o sangue do corpo. Foi a última hemorragia. Essa hemorragia eu pensei que ali ia me matar. E as últimas palavras que eu ouvia dos médicos dizendo, nós estamos perdendo ele. Nós estamos perdendo ele. Aqueles monte de médicos e enfermeiras na minha cama. E as pessoas sempre têm aquela mania de dizer assim, a luz no fim do túnel. E eu comecei a ter uma experiência ali, sabe? Uma experiência com Deus ali. Como assim, pastor? Eu vi a morte, porque eu senti o meu corpo, a minha alma. Sabe quando você tira um sapato, o sapato fica do lado e você começa a caminhar? Assim eu me senti. E eu estava ali, começando ali, a minha alma sair. Quando de repente eu não conseguia mover nada, mas eu me lembro que eu fiz uma oração assim, falei, Deus, mentira, não me deixa eu morrer, porque eu vou voltar a fazer aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver os seus sonhos agora, eu largo os meus sonhos, que é ser um jogador de futebol, sabe? E eu me lembro, sabe, quando a pessoa está falando longe, eu lembro de uma das enfermeiras, não sei se é enfermeira, não sei se é médica, que dizia, eu não sei o que está acontecendo com ele, as lágrimas estão descendo no rosto dele. E eu ali naquele estado cômodo, né, e eles falando bem longe, sabe? Olha as lágrimas descendo no rosto dele. E uma das enfermeiras, o médico segurava, como eu estava entrando em estado de choque, eu ficava movimentando a cabeça para lá e para cá. E aquela experiência, ela foi profunda, sabe? E eu fiquei ali 2 ou 3 dias em coma. A minha mãe fala que ela chegou lá, não me reconheceu, né? Cheio de oparei, falou assim, não, meu filho não volta para casa. Então eu falo sempre, desde essa caminhada, Satanás, ele vem tentando interromper o processo, aquilo que Deus tem. E consegui fazer a cirurgia, né? E graças a Deus, hoje estamos aí. E depois disso, graças a Deus, nada mais aconteceu não, né? Não. Nada mais contra a sua Depois vida. Você não saiu nunca mais da presença de Deus? Nunca mais isso, da né? presença de Deus, sabe? Nunca mais da presença de Deus. E eu falo assim que Deus, ele é tão tremendo, sabe?
Eu tenho uma filha que vai fazer 9 anos agora, sabe? Ela vai fazer 9 anos agora em dia 15 de julho. E na época a gente... Pastor, ele não tem um plano de saúde, né? Pastor não... Ele não tem ali um recurso próprio. E eu me lembro que minha esposa, ela engravidou. E ela sempre dizia assim para mim, eu tenho medo de entrar em trabalho de parto, né? E de ir para qualquer tipo de hospital e ali sofrer. E eu falei com ela, não, mas Deus, ele prepara tudo, Deus, ele é perfeito, ele é tremendo, ele não vai desamparar, ele tem projeto, ele tem plano para nós. E numa das consultas que ela fez no comecinho da gravidez, ela estava beirando ali os 3 meses, a gente foi fazer uma consulta. E eu peguei um médico, um ginecologista, ele é cristão. E ali no primeiro contato que eu tive com ele, muitas pessoas de Brumadinho até conhecem ele, admiram muito, que é o Alexandre Belcó. Um ginecologista muito bom, respeitado. Aí conversando com ele, em questão disso, ele falou assim, ô pastor, eu trabalho no Hospital Otaviano Neve, e o Hospital Otaviano Neve é um dos hospitais mais renomeados aqui em Belo Horizonte, é um dos maiores NEL, um dos melhores NEL da América Latina. E lá tem um plano assim, vocês começam a pagar, vai pagando até o momento da gestação, e eles dividem ali. Ele explicou, fui lá no Hospital Otaviano Neve. E por isso eu falo que Deus, ele é perfeito, ele prepara tudo. E ali a gente no Hospital Otaviano Neve, fizemos o projeto tudo, propósito tudo. E ele falou, eu só não faço a cirurgia no parto, mas o que tiver lá no dia faz. Eu falei, mas o senhor cobra fazer? E há 9 anos atrás ele falou assim, não, eu cobro R$1.000. Eu falei, R$1.000? Eu falei, não, o senhor pode fazer? Ele pode. E eu ali, juntei ali, fiz aquele recurso e paguei ele para ele próprio fazer. E ali a minha esposa entrou em trabalho de parto, nós fomos para lá, ela foi fazer o parto cesariano, fez o parto normal. Quando a minha filha nasceu, eu reparei algo, que a minha filha não chorou. Ela não chorou, e minha esposa lá, tranquilo, a pediatra que pegou ela fez assim para mim. Eu não entendi nada. Lá para aproximar dela, ela mandou esperar e fez assim para mim, mandou ficar em silêncio. Aí começou a fazer massagem no coração da minha filha, bombardear o coração da minha filha. Aí ela voltou normal e chorou. Aí pegou minha filha, colocou em cima da minha esposa. Quando ela colocou a minha filha em cima da minha esposa teve o primeiro contato de mãe com filho, eu percebi que a minha filha, ela começou a ficar roxa de novo. Aí a minha esposa olhou também, ficou nervosa. Ai, tira ela de cima de mim, tira ela de cima de mim. Olha como é que ela está. O pediatra pegou e começou a fazer o procedimento de novo, ela voltou normal. Aí pegou ela, levou ela e falou assim comigo, pai, sobe pro apartamento, que daqui a pouco a gente chega com a mãe, com a filhinha do senhor. E eu fiquei lá esperando. Quando foi, ela entrou na cesariana 4, quando foi 6 e pouco, ela subiu. Falou, Evaldo, teve um problema, eu queria que você descesse pra gente conversar. Quando eu cheguei lá no NEL, aí a minha filha já tinha ido pro NEL, né? O CTI infantil, aí cheguei lá, a médica, a pediatra, falou assim, olha pai, deixa eu falar com você uma coisa. Depois que a gente tirou a sua filha de lá, ela teve outra parada cardiorrespiratória. Já é a 3ª parada cardiorrespiratória que ela teve. Ela tá com o pulmão todo tomado de líquido. Ela já tá com pneumonia nos 2 pulmões. O pulmão dela já tá todo tomado de líquido. E o estado que essa criança está, nunca saiu uma criança viva daqui. Então, a sua esposa, ela não tem como descer, que ela desceu ela entrou, fez um trabalho de cesariana, ela não tem como vir. Mas você, como pai, aproveita os últimos segundos que a sua filha está respirando, que nunca saiu uma criança no estado que sua filha que está. Nossa. E eu disse, eu posso ir lá? Ela pode. Entrei, quando eu cheguei lá, o estado que eu vi a minha filha, mesmo ela respirando com os aparelhos, o narizinho dela saía bolhas d'água. E eu perguntei, por que tá saindo essas bolinhas d'água? Ele falou assim, só o pulmão dela tá tomado de água. Ela tá com embolia pulmonar nos 2 pulmões dela, não tem como ela sobreviver. E eu disse, eu queria tocar, queria orar nela, queria tocar nela, fazer uma oração nela, que eu sou um pastor. Ela, eu lembro da enfermeira, ela foi tão fria comigo nesse dia, ela falou assim, não pai, corre lá e lava as mãos, porque para sua filha não pegar a infecção. Quando eu estava preparando para lavar, ela virou para mim e disse assim, pai, faz o seguinte, não precisa de lavar a mão não, aproveita que ela está respirando ainda, porque ela vai morrer de qualquer jeito, ela vai morrer pelo aquilo que ela está no pulmão ou pela infecção que só vai, pode ir, aproveita aí.
Nossa, Deus. Ela foi tão fria. Esse é arrogante. E muito arrogante. É arrogante. Arrogante e frio. E aquilo foi a mesma coisa. Eu falei assim, então tá bom, eu posso fazer o que eu quero? Enfiei minhas mãos sobre o berçário ali, onde ela estava entubada ali, coloquei minhas 2 mãos, e ali enjoelhei naquele berçário e disse, Deus, a mesma obra que o Senhor fez na minha vida, toca na vida da minha filha, não deixa minha filha morrer. Não deixa minha filha morrer. E eles me disseram que ela tinha poucos minutos de vida. Passou os minutos, ela não morreu. Passou as horas, ela não morreu. Passou 24 horas, ela não morreu. Passou 48 horas, ela não morreu. E ela ficou 12 dias entubada. E ali, se ficasse aos 15 dias, eu teria que pagar uma diária de 3.500 por dia. Coisa que eu não tinha. E graças a Deus, antes de completar os 15 dias, ela saiu de lá. E hoje ela tá aí, vai completar 9 anos de idade. Que bacana. Pastor Evaldo, até em cima aí do seu, né, são vários testemunhos maravilhosos, né? A gente fica até emocionado, né? Porque realmente a gente vê, assim, o poder de Deus, né, agindo na sua vida. Essa entrevista, obviamente, ela vai chegar aí até muitas pessoas, né? Pessoas que de repente vai estar lá no hospital, com o celular na mão, assistindo. Pessoas que vão assistir pelo YouTube, né, pelas redes sociais, né? E assim, que conselho que o senhor daria, né, para as pessoas que estão, por exemplo, numa situação desesperadora, né? Às vezes está no hospital muito doente, está com o filho no hospital desenganado, né? E são várias circunstâncias, né, que a vida, infelizmente, coloca, né? E assim, a questão da fé, né? A gente sabe que as Escrituras Sagradas, Jesus disse lá que, né, se a gente tivesse uma fé assim, do tamanho de um grão de mostarda, né? E às vezes as pessoas não têm assim esse entendimento realmente como que é agir com a fé, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho, né, para que as pessoas entendessem essa questão da fé, esse exercício da fé, né? Como que realmente eu posso comover o coração de Deus, né? De forma que ele olhe para mim. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu orei, mas meu filho não foi curado. Eu fiz isso. E às vezes a gente sente, né, que de repente, às vezes as pessoas não se entregam totalmente, né? Então, gostaria, assim, que o senhor, né, falasse um pouquinho sobre isso. Né? Eu acho que sou a pessoa mais indicada, porque sou um pastor de libertação, né? Como o senhor disse no início ali, que o senhor trabalhou a própria libertação, né? Depois, né, trazer a libertação até as pessoas, através da pessoa de Cristo. Mas é exatamente isso aí, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Chega só um pouquinho para cá, pai. E o que eu tenho para falar, né, com essas pessoas, né? O senhor disse tudo, irmão Cláudio. Jesus disse, né, que se a nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, ele ainda faz milagre na nossa vida. E para vocês que nos ouvem aí pelo YouTube, aonde quer que vocês estejam ouvindo, eu quero que você dizer para vocês, a ciência, ela é limitada. Tem doenças e tem tratamento que os médicos eles vai até aonde eles podem, sabe? Porque a ciência ela é limitada, ela tem os seus recursos e quando ela chega nos seus recursos, é só Deus que pode fazer isso. Então, para você que me ouve e acredita, eu quero dizer para vocês, olha, esse Deus, ele é capaz de fazer tudo e todas as coisas. Da mesma forma que ele fez a Esther e gerar o filho, eu tive uma experiência aqui em Brumadinho. Para quem mora aqui em Brumadinho, tem o Juninho ali, tem uma loja ali de vende artigos de festa, não sei se você conhece. Não conheço, não. Ele fica na loja atrás da Luna ali. Quando eu era pastor daqui da Mundial, a esposa dele era estéril aqui. Ela era estéril e a gente subiu, ele chegou perto de mim, ela chegou, pastor, a gente quer ser, eu quero ser pai, ela quer ser mãe, só que ela não consegue engravidar. Eu disse, vocês têm fé? Ele me disse, pastor, eu tenho fé, eu acredito. E perguntei a ela, você também tem fé? Ela também acredita. Eu falei, então vamos pro monte, que a gente tem um monte aqui em Brumadinho ali, depois do rodeio ali, é uma rocha de pedra muito maravilhosa, a gente subiu para aquele monte. E ali eu fiz uma oração, foi no máximo de 5 minutos, eu disse, Deus. E eles relataram para mim que eles têm fé. Mas se eles não tiverem fé, faz um milagre acontecer na vida dela através da minha fé. E a gente desceu do monte, quando a gente estava no pé do monte, ela disse, pastor, eu tô sentindo algo aqui na minha barriga, tá mexendo, tá queimando. Eu virei isso foi num sábado, eu virei para ela e falei, olha, o milagre já foi gerado. Você vai fazer o seguinte,
Na segunda-feira, você vai no laboratório e você vai fazer um teste de gravidez, porque o milagre já foi gerado. E você não vai abrir o exame, você vai guardar esse exame e vai abrir na igreja. E você vai dar o testemunho do que Deus ele fez, o que Deus ele faz. Ela foi e fez o que eu disse, quando ela fez ali no aquele laboratório que tem ali na rodoviária, constatou verdadeiramente que ela estava grávida. Ela não esperou nem chegar na igreja, ligou para mim, já contou o testemunho, falei que maravilha, e contou. Hoje, se eu não me engano, ela já está no 3º filho. Então, para você, né, que está aí com câncer, né, ou com enfermidade, algum problema, acredita no Senhor, confia no Senhor, que Ele faz e vai fazer nas suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. E pode. Eu queria entrar numa esfera agora, que eu acho que o senhor domina bem, essa questão da libertação realmente. Né? Eu queria que o senhor contasse assim, algum testemunho, alguma coisa que o senhor já tenha presenciado, né? Dessa questão realmente de pessoas possessas. A gente percebe muito, né? Pessoas indo em igrejas, né? Pessoa caindo, né? E às vezes as pessoas têm dúvida de se realmente aquilo é uma possessão demoníaca. E uma outra pergunta também é como identificar se realmente aquela pessoa está possessa ou aquela pessoa está passando mal de repente, que eu acho que pode acontecer também, não sei, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, se o senhor já viveu alguma experiência forte em relação a isso, né? E isso é uma pergunta muito boa, sabe? E engraçado, eu falo sempre, né? Esse trabalho de processo, eu deixo de dizer, eu me lembro, quando eu comecei como presidente, eu fundei a igreja Monte Sinai, comecei com esse projeto aqui em Brumadinho, esse projeto de libertação, que são poucas igrejas hoje em dia que trabalham com o processo de libertação. Hoje vamos dizer aí que a Igreja Mundial trabalha muito forte no processo de libertação. A Igreja Universal também tem um trabalho muito bonito em questão de libertação. Também temos a igreja aí, Peniel, se não me engano, também tem um projeto muito bom de libertação. E quando eu comecei esse trabalho aqui de libertação, a gente estava aqui, do outro lado aqui da avenida, onde que tem um salãozinho, tem uma casa de ração ali da galera. Eu me lembro que com um mês a gente abriu ali na época mais difícil. Foi na época da pandemia. As igrejas estavam fechando as portas. Você vê como é que Deus é maravilhoso. E a gente trabalhando. A gente começou o trabalho ali. Eu me lembro que muitas igrejas estavam fechando a porta naquela época e nós abrindo. Aí alguns pastores chegou, o senhor está abrindo uma igreja. Agora, reabrindo a igreja, agora na época da pandemia, eu disse assim, olha, esta obra não é o pastor Evaldo que está abrindo, essa obra é Deus que está abrindo. E nos 15 dias que a gente estava abrindo ali, a igreja ali, é uma avenida muito movimentada, a gente estava lá, eu estava na hora do culto, fazendo o trabalho de libertação, fazendo a oração de libertação, descendo o carro, subindo o carro, quando entrou uma pessoa possessa de demônio. O que acontece? Ele passou com o carro, ele disse que quando ele passou, ele viu uma coisa sobrenatural. Ele viu só um brilho dentro da igreja e é um brilho que ele não conseguia refletir e voltou. E essa pessoa, ela relatou para nós, depois que a gente expulsou o demônio, ela se manifestou dentro da igreja, ela relatou, ela falou assim, olha, eu estava descendo, estava pronto para parar o carro no supermercado Luna, eu ia subir para a passarela que tem aqui, quando estivesse passando um trem, eu ia tirar a minha vida. E desse dia para cá, e nesse mesmo dia, a gente orou ali, a pessoa se libertou, eu fui para a minha casa, e nesse dia minha esposa, ela estava trabalhando, ela trabalha no hospital de Brumadinho, como técnico de enfermagem, e eu estava no meu quarto sozinho, no outro quarto do lado estavam os meus filhos, e deitado ali, quando eu fiquei até meia-noite, fiz oração, quando eu deitei na minha cama, Jonathan, eu virei para o lado da porta. Quando eu virei para o lado da porta, eu tive uma experiência que eu falo que eu não desejo para ninguém. Quando eu virei para o lado da porta, eu vi um demônio. Ele entrou sobre a porta. É um ser que não tem explicação. É um demônio. Esse demônio era muito grande, das pernas bem compridas, das pernas finas, grandão. Quando ele foi passar na porta do quarto, ele se inclinou, ele abaixou porque ele não passava pela porta do quarto.
E ele passou por trás da minha cama. Eu sempre gostei da cama no meio, nunca gostei de cama encostado nas paredes. Ele vai e veio, deu a volta e passou. Eu estava deitado pela porta. Ele deitou por trás da minha cama. Eu não sei se é permissão de Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu não conseguia virar para trás e nem colocar de barriga para cima. E eu fiquei naquela posição pelejando para virar. E eu sentia o cheiro dele. Eu sentia o bafo dele, eu sentia ele sussurrando aqui, dizendo assim para mim: eu te odeio. Eu te odeio. Você está me atrapalhando aqui nessa cidade. Hoje eu ia ceifar uma vida aqui. E eu não conseguia mover quando de repente eu disse: Deus, me ajude, porque eu não consigo virar. Se o Senhor está comigo, me ajude. Quando de repente entrou uma luz bem miudinha, essa luz ela foi crescendo, foi crescendo. Quando de repente ela só deu aquele estouro no meu quarto. E aquele ser que estava ali atrás, ele saiu. E a gente tem aqui um trabalho de libertação. E passado pouco tempo, a gente começou ali, pequenininho, 2, 7 pessoas. E estou lá na porta, lá onde começou um culto. Subiu um rapaz de bicicleta, ele estava subindo na avenida de bicicleta. E esse rapaz, ele precisava de passar por um processo de libertação. Por quê? A Bíblia diz que quando um espírito imundo ele sai da nossa vida, ele procurando lugares áridos, e ele não achando lugares áridos para pousar, ele volta para aquela vida trazendo 7 espíritos pior do que ele. E o que acontece? Esse rapaz que estava subindo de bicicleta, ele era um conhecedor da palavra de Deus que saiu da presença de Deus. E quando uma pessoa está na presença de Deus, ela sai da presença de Deus, Satanás ele faz dessa pessoa gato e sapato, ele escraviza, como é que é a palavra? Escraviza ela mesma. E eu estava reparando um rapaz subindo pela escada, cambaleando, tal, chegando. Quando ele chegou na reta da minha igreja, eu estava na porta, ele disse assim: aqui é a igreja? Eu falei: é a igreja. Aí ele virou para mim e falou assim: no dia que eu passar aqui, eu não tiver Bíblia, eu vou entrar. Eu falei: não, senhor, entra aqui. Jesus disse assim: vinde a mim do jeito que estáis, cansado e sobrecarregado, entra para dentro. Ele: não posso entrar não, que a minha bicicleta vai ficar pé de fora. Eu falei: não, de maneira alguma, você vai entrar, sua bicicleta também vai entrar. E ele entrou ali naquele culto ali, a gente começou com o processo da libertação, e ele começou a chorar, e fiz uma oração, ele ali se manifestou, ele teve um momento de manifestação ali, eu mandei aquele mal embora da vida dele, e ele passou por aquele procedimento, né, de libertação. E ele estava no crack já. Pensa bem, uma pessoa conhecedor da palavra de Deus. Nossa. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Já estava no crack, na cocaína, bebendo bebida alcoólatra, apanhando nessas biqueiras aqui de Brumadinho, que ele apanhava, ficava para a rua fora, deixando em casa esposa, filho, a esposa relatando para mim que ele chegava, não tomava banho mais. E a gente começou com aquele procedimento de libertação, E hoje, para você ter uma ideia, hoje ele é missionário na minha igreja. Ele é um missionário da nossa igreja. E aqui em Brumadinho a gente está tendo um processo de libertação. Há poucos dias atrás mesmo, a gente teve uma pessoa que se manifestou. E eu falo sempre que cada pastor, Deus ele deu um dom para ele. É lógico que se você quer um outro dom, Jesus disse: se nós buscarmos, né? Se nós pedirmos, ele dá dom. Eu falo sempre que tem muitos pastores que têm um dom de revelação, tem um dom de visão. O dom que eu tenho é de libertação e cura, que são coisas que eu presenciei e vivi. Então eu falo daquilo que eu vivi e vivo ainda. Que é um trabalho. E há poucos dias atrás, num dos cultos que a gente tem na quarta-feira, que é o culto de libertação, e tinha um dos pastores, eu estava fazendo aquela oração de libertação, eu estava ali, circulando ali. Quando eu faço a oração de libertação, eu rodo para a igreja fora inteira. E eu passei e presenciei um espírito que estava do lado de uma pessoa. Era um espírito, ele estava de cabeça baixa, com uma roupa meio podre, uma roupa grandona, saindo algo, não sei se é pus, se é sangue, uma coisa. E esse pastor ele estava orando para essa pessoa. E esse espírito ele estava de cabeça baixa, como de acordo, essa pessoa também estava de cabeça baixa. Só te cortar, pastor. Sim. Você vê a olho nu. Sim, tem espírito que Deus permite a gente ver.
Eu falei, pensei comigo, não, o pastor está orando, ele vai usar a autoridade dele e vai determinar e esse mal vai embora. E quando eu passei de novo, esse espírito, ele olhou para mim e deu aquela risada mais de deboche. Eu continuei orando pro povo, mais pessoas se manifestando, tal. E ali a gente começou. O pastor acabou a oração, pensei, quando eu voltei, né, já não tinha visto aquele espírito mais, pensei comigo, não, ele mandou esse espírito embora. Quando eu subi para o altar, que eu lá ia iniciar a pregação, eu peguei a Bíblia iniciar, eu olhei para o lado desse cidadão e esse espírito estava do lado dele de novo. Eu chamei ele. Quando eu chamei ele, ele já se manifestou. E uma das portas, né, estava aberta e um dos obreiros estava investido. Esse espírito se manifestou. Saiu da igreja em um ato correndo. Eles pegaram ele, trouxeram ele para dentro de novo. E ali eu comecei a orar e expulsei aquele demônio na vida desse senhor. E tem uma coisa, Jonathan, que nós temos que ser muito vigilantes em questão. Eu falo sempre com os meus pastores o seguinte: nós temos muitas igrejas, muita denominação que gosta de entrevistar demônio. Eu tenho um trabalho de libertação que eu não entrevisto demônio, por quê? Nós estamos lidando ali com o pai da mentira. Entendeu? E eu já presenciei em igreja que eu fui pregar, participar de pastores entrevistar demônio, e por um momento de falta de sabedoria, e um pastor dizia assim para o demônio, assim, uma mulher que tinha manifestado, dizia: o que você está fazendo na vida dessa mulher? E o pastor, sem saber nada, o marido dessa mulher sentado no banco de trás. E Satanás, como ele é o pai da mentira, ele começou a falar na boca dela: eu estou na vida dela porque eu coloquei uma pessoa, ela está tendo relação com essa pessoa, ela trai o marido dela, e o marido dela do lado lá, sentado, o marido dela já levantou. Então, e ali eu fiquei observando aquilo, eu fiquei olhando aquilo. Eu falei: Deus, levanto lá, eu não vou lá. Deus levanta. E eu fui dela. Primeiro eu disse, falei com o pastor, isso aí é o espírito da mentira. Só me dá licença de tirar, expulsei o demônio. O marido queria sair da igreja, né? Achando que a esposa expliquei o processo todinho de libertação. Até que ele entendeu ali, mas quase que foi um desastre. E esse homem ali manifestado ali na minha igreja, voltando ao assunto, eu só perguntei ele, qual é o demônio que está na vida dele? Ele disse para mim, é o Lúcio. Para me saber qual demônio que ele dá. Porque hoje nós temos aí, né, igreja isso, né? Que é pombagira, é tranca-rua. E ali expulsei o demônio. E do outro lado, tinha uma senhora lá também que estava lá. Na hora que eu expulsei esse demônio, ela também manifestou do outro lado. Ela manifestou do outro lado, tal. Os obreiros tentando tirar ali, levou ela para a cozinha, nada, tal. E o lado tentando pregar. As pessoas não sabiam se ela me observava, se ela ouvia, se eu ouvia ela do outro lado. Eu cheguei lá, o obreiro pelejando. Porque demônio você não arranca na força. Demônio você não arrisca gritando. Pode gritar alto, pode espinhar. Não, demônio se arrisca com autoridade. E Jesus nos deu autoridade. Eu entrei até lá nesse local, pedi ao obreiro que largasse. E só usei a autoridade que Jesus, sem gritar nada, sai em nome de Jesus. E esse demônio saiu. E como você me perguntou, tem demônios sim que a gente vê na vida das pessoas. Tem demônios sim que a gente consegue ver. Sim. E é interessante um ponto que o senhor chegou a começar a tocar aí sobre isso. É igual, fala que o demônio da sexualidade é a pombagira, mas na verdade pombagira vem um termo do candomblé, não é isso? Sim. Então, até é interessante esse ponto, qual você perguntou o nome, né, do demônio. Qual o demônio que está na sua vida? Parece que num processo também de exorcismo da Igreja Católica, eles precisam, a única coisa que eles precisam saber é o nome, para conseguir tirar. Se não souber o nome, o processo de exorcismo não pode ser concretizado, não é? Não é exatamente. Isso? Nós temos aí, né, como você deixou bem claro, a maioria das igrejas se inspirou no candomblé, né? Zé Pilintra, Zé Pilantra, Pombagira. E se você acompanhar pela Bíblia, Jesus em momento nenhum citou esses nomes. Em momento nenhum. E é bom sempre perguntar por quê.
Porque eu já tive essa experiência no momento que eu comecei, né? A gente não começa lá de cima, a gente começa lá de baixo. Então a gente começa com vários garfos. Eu comecei observando com algumas coisas, por quê? Tem demônio que você vai falar com ele, ele não vai sair de jeito nenhum, meu amigo. Não vai sair. Que é o demônio que é surdo e mudo. Ele não sai, você pode. E eu já tive experiência, como eu disse para você, é o seguinte: a pessoa ela tem que decifrar. Teve uma vez na igreja, eu estava na igreja mundial nessa época, se eu não me engano, o que que acontece? Um rapaz, ele sofria de epilepsia. Ele sofria de epilepsia, ele passou epilepsia ali. O pastor que estava lá do outro lado, sem ter entendimento do que é uma pessoa, o que é mental e o que é espiritual. E eu tô vendo lá, tô observando lá. Estou tentando. A mãe também, né, deveria ter alertado. Olha, pastor, não, ele sofre de epilepsia, ele tá lá. E juntou o pastor, juntou a igreja tudo, juntou o obreiro tudo, tá lá todo mundo tentando orar, só que o rapaz, ele tava tendo o quê? Uma epilepsia. Eu lembro que um ancião que estava lá na igreja nesse dia, ele entendeu, ele foi até, não, ele tá tendo uma epilepsia, tal, pega aí. E pegou ele, processo, levou ele para o hospital e, verdadeiramente, ele estava tendo o quê? Uma epilepsia. Então, o pastor, ele também tem que ter discernimento. E Jesus, ele deu esse discernimento para nós. Sim. Ele deu esse discernimento. Então, nós temos que ter muita sabedoria, saber o que é opressão e o que é possessão. Uhum. E esse processo, na verdade, de libertação, toda vez que vai falar sobre libertação, quer dizer que a pessoa está endemoniada ou tem demônio dentro do corpo da pessoa? Como é que é isso? Olha, eu não sei se você já teve experiência. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente aí, que estão vendo agora a gente, não conseguir entender. Você vai ter um processo dentro da igreja de libertação seguinte: pessoas que vão se manifestar, ela vai dar gritos horríveis, arrepiantes, ela vai partir pela agressão, se deixar, ela vira a igreja de cabeça para baixo, ela derruba banco. Essa pessoa, ela está com o espírito. Ela está com o espírito. Vai ter pessoas que vai manifestar dentro da igreja que ela vai cair, mas ela não vai dar espírito. O que é a diferença? Quando a pessoa está com o espírito ruim, ela vai gritar mesmo. Mas tem pessoas que ela recebe algo, alguém fez algo para ela, ou de repente ela recebeu algo na vida dela, ou seja, essa daí ela não vai espinhar. E agora, aqueles que estão com demônio mesmo, com espírito, ele vai gritar, é um processo que precisa liberar. E tem demônio, tem espírito, né? Legião de demônio mesmo, só sai com o quê? Com muito jejum e com muita oração, amigo. Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano, todo culto manifesta. Então aquela pessoa, ela precisa de fazer o quê? Passar por um processo de libertação. E o pastor, se ele não tiver com a vida no altar, por um processo de jejum e oração, ele não vai conseguir vencer essa batalha também, não, amigo. É interessante. Tem um filme, eu não sei se vocês chegaram a ver, se não, vocês podem assistir, chama Nefários. Chegou a assistir esse filme? Chegou a assistir esse filme? Não. Ele é um filme muito interessante. Ele é na verdade, é um psicopata, né, que mata pessoas, ele mata algumas pessoas, está condenado à cadeira de morte. E aí um dos seus psiquiatras, e tentou levar um psiquiatra para ver se ele tinha problema de cabeça ou se ele realmente estava com o demônio dentro do corpo, como ele dizia, em alguns momentos de lucidez. E aí você vai vendo um diálogo entre o psiquiatra ateu com uma pessoa que possivelmente está possessa. Então é muito legal, sabe, o diálogo dele. E aí ele vira e fala assim, ele fez, falando de Deus, né? Ele fez vocês, isso o diabo fala com ele, a imagem e semelhança dele. E nós, só que vocês, tipo assim, preferiram a imagem e semelhança nossa, que é do diabo. Então é interessante. Aí você vai ver todo o contexto. Aí em determinado momento você vai pensar assim que o cara realmente está alucinando ou não, se o cara realmente está possesso ou não, então começa essas dúvidas, sabe? Só que aí eu vou deixar vocês assistirem o filme. É muito interessante, está muito falado na internet e fala sobre justamente isso, que às vezes a pessoa está possessa, né? Está possessa ali, se manifesta em alguns momentos, tem momentos de lucidez, tem momentos que o demônio está agindo na vida dela ali, né?
E para ter esse discernimento é somente uma pessoa com Exato. experiência espiritual, com os olhos espiritual, né? Com os olhos abertos e Exatamente. tal. E tem que ser muito vigilante, que tem pessoas também que não tá processo nenhuma, mas ela vai para a igreja para brincar com essas coisas. Eu já presenciei isso aí. E o pastor ele tem que ter muito discernimento nessas coisas. E o processo da libertação, ele entra muito em questão do perdão. Deixa eu contar um relato, um fato para vocês, não sei se você me permite. A gente sempre, pastor, assim, né? Agora, como eu estou como pastor presidente, eu parei na cidade, então eu fico na cidade. Mas em questão de igreja mundial, universal, Assembleia de Deus, a quadrangular também, ela fica fixa na cidade. Essas igrejas, o que acontece? Os pastores, eles ficam na cidade um ano, 1 ano e 6 meses, 2 anos no máximo, que um pastor fica na cidade. E vai para uma, vai para outra. E eu me lembro que em uma da cidade que eu fui, se eu não me engano, eu não sei se é Pedra Azul, e eu perguntei um pastor, eu liguei pro pastor, né? Sempre quando a gente ia trocar, a gente sempre ligava o pastor e perguntava, pastor, como é que é a igreja lá? Como é que é o processo lá? E eu me lembro quando eu estava indo para esta cidade, eu não sei se é Pedra Azul, não está bem na memória. Eu liguei para o pastor e perguntei, ele disse, pastor, ó, a igreja é maravilhosa, a igreja está perfeita, ela está indo de acordo com aquilo que a gente preza, só que só tem que tomar cuidado lá, é o seguinte, tem uma ovelha lá que ela é assim, pastor, ela é desse tipo, tal, só toma cuidado, porque ela quer dar problema demais, essa ovelha. Inclusive, pastor, eu estou saindo de lá agora, ela está passando por um momento difícil, ela está doente. Falei, amém, pastor, tal. Fui. Cheguei nessa cidade, né? Primeiro culto, ela não participou, ela não foi. Eu já fiquei aqui na cabeça, tem que conhecer essa ovelha, para me saber quem é essa ovelha. Aí, beleza. Segundo culto, ela não foi. No terceiro culto, ela apareceu. Participei do culto na terça, participei do culto da quarta. Na verdade, no da quinta, no da sexta. No quinto culto, ela apareceu no domingo. Na Igreja Mundial, na época, só não tinha culto no sábado. Era de culto segunda, terça. E o que eu achava bonito lá, o diferenciado, que era o quê? Culto 8 horas da manhã, culto 9h30 da manhã, culto às 15 horas, culto às 18, culto às 19h30. E num dos cultos da manhã, o primeiro culto da manhã, ela participou, ela veio. Ela chegou perto de mim. O senhor que é o pastor daqui agora? Eu falei, sim, sou o pastor Evaldo, né? Estou aqui na cidade para agregar e fazer aquilo que Deus quer. E ela vai e começou, pastor, olha, eu já estou perdendo a crença já, né? Porque eu falei, mas por que você está perdendo a crença, né? Que, não sei se você sabe, tem dois tipos do cristão cair. O cristão ele pode cair na fé ou ele pode cair na graça. Ora sempre a Deus para não cair na graça. Cair na fé é o quê? Amanhã hoje você está dentro da igreja, mas amanhã você pode ir para o mundo e cair. Mas lá no mundo você pensar assim, poxa, eu estou no lugar errado, eu tenho que voltar para lá. Esse caiu na fé. Agora o que cai na graça, ele deixa de ter fé em Cristo, ele deixa de acreditar em Cristo e passa a não acreditar em Cristo. Isso daí caiu aqui na graça. E a Bíblia fala que o que cai na graça é impossível levar ele ao arrependimento, é renovar outra vez. Eu disse, mas por que você está perdendo a graça, a fé? Ela disse, pastor, todos os pastores que passou por aqui, todos, já orou para mim, pastor. Já pediu, falou que eu ia ser curado e eu não fui curado. Eu falei, irmã, o que é o problema da senhora? Ela falou, pastor, eu estou com câncer. E agora está em estado avançado. Os médicos me dizem que falou que eu só tenho mais 6 meses de vida. Não tem recuperação mais não. Falei, eu posso orar pela senhora? Ela disse, pode, pastor, pode orar. Aí comecei a orar. Quando eu estou orando para ela, quando eu orei para ela, o Espírito Santo veio e disse assim, ela precisa liberar o perdão. Falei, meu Deus do céu, está chegando agora. Aí continuei orando. Aí, quando a gente determinar, o Espírito Santo diga para ela que ela precisa liberar o perdão. Amém. Quando eu terminei, disse, irmã, só quer ser curada? Ela, pastor, o que eu mais quero na minha vida, pastor? É o que eu mais quero na minha vida. Mas todos os pastores oram para mim e eu não sou curado. Eu falei, irmã, se a senhora tiver fé verdadeiramente, não precisa de um pastor orar para a senhora, não, só pode dobrar o joelho e pedir a Deus ali, que Deus ele faz. A Bíblia diz que nós não precisamos de ir muito longe, né? Você vê que tem pessoas que saem daqui de Minas Gerais, vai para São Paulo, porque lá ouviu falar que tem um pastor que faz, nós não precisamos disso, irmã. Jesus diz que é só nós entrar no nosso quarto e falar em secreto com o Pai em secreto ele falará com nós, mas Jesus me diz que a senhora precisa fazer algo. Tem algo dentro da senhora que a senhora precisa fazer, só precisa de passar por um processo.
E o processo da libertação precisa de quê? Primeiro, perdão. Ela disse, como assim, pastor? Falei, só precisa liberar o perdão. Aí ela disse, aí ela vai, abaixou a cabeça. Falei, a senhora precisa perdoar. Ela já começou. Eu não perdoo, pastor. Eu não perdoo mesmo. Eu não perdoo mesmo. Falei, irmã, só precisa. Conta pra mim. O que tá acontecendo? Ela disse, pastor, deixa eu falar com o senhor. Quando eu tinha 15 anos de idade, primeiro relacionamento que eu tive, eu descuidei e engravidei. Quando eu descobri que estava grávida, fui falar com a minha mãe, ela me colocou para fora de casa. E desde esse dia, eu passei a odiar a minha mãe. Todos os dias eu oro para Deus matar a minha mãe. Nossa. O meu maior prazer, pastor, vai ser quando eu ver ela dentro do caixão. Agora pensa bem, você vê uma pessoa morrendo e desejando a morte para o outro. E que é uma mãe. E que é uma mãe. Eu disse, vai entendendo para você ver. Eu disse, olha, a senhora está entendendo por que a senhora está morrendo com câncer? E a senhora disse que todos os pastores oram para a senhora e a senhora não é curada. Só quer ser curada? Era o pastor que eu mais quero. Então, irmã, libera o perdão. Por que eu disse no começo que todos nós precisamos passar pelo processo de libertação? Todos nós temos algo que nós precisamos ser libertos. E eu disse para ela, a senhora quer? Ela, quero, pastor. Falei, irmã, então a senhora tem que pedir primeiro a Deus perdão. Porque a Bíblia fala, aquele que não honra o pai e a mãe, a senhora sabe o que acontece. Ela diz, pastor, mas então eu tenho que pedir a minha mãe perdão. Eu falei, tem que pedir perdão, irmã, não pode ser da boca para fora. Perdão tem que ser do coração, tem que ser de dentro para fora. Ela disse, aí ela foi para a casa dela, eu fiz oração para ela. Ela foi para a casa dela e ela disse que naquele dia ela não dormiu. O Espírito Santo incomodou ela a noite inteira. Ela disse que quando deu 4 horas da manhã, ela já levantou e falou, então eu vou lá. Quando ela chegou na casa dela, quando ela deu 4 horas, ela já começou o mal dela, deu 5 horas, pegou o ônibus e foi para a casa da mãe dela. 7 e pouco ela bateu na casa da mãe dela. Ela bateu na porta da casa da mãe dela. E ela disse que quando a mãe dela abriu a porta, a mãe dela quase teve um derrame fulminante ali, quase teve um infarto. E a mãe dela já veio, abraçou ela, começou a chorar e disse para ela assim, filha, eu errei muito fazendo aquilo com você. E desde esse tempo eu oro a Deus, dizendo a Deus, Deus, não deixa eu morrer sem a minha filha vir aqui, porque eu quero pedir ela perdão. Aí você pensa bem, você vê. Um foi para pedir o perdão, chegando lá, a outra que pede o perdão. E ali ela ficou ali o dia inteiro, elas almoçaram, ela chorava, ela levou os filhos, que a mãe ainda não tinha conhecido ainda. E ali ficaram ali, almoçaram, né? Tomaram o café da tarde, ela pegou o ônibus e retornou para sua casa. Quando ela chega na sua casa, 6 e pouco ali da tarde, ali, entrou, tomou banho, tá preparando a janta. O telefone dela vai e toca. O telefone dela toca, ela atende o telefone e um dos irmãos dela liga. Eu cheguei aqui em casa hoje e quando eu chego eu encontrei minha mãe morta. Ela tá morta, sentada no sofá morta. Puta merda. Minha mãe está morta, essa mãe, aí ela chorou, né? Então Deus deu aquele dia para ela. Antes de Deus queria realizar o sonho da mãe, né? Que era pedir à filha perdão, reconciliar com a filha. E Deus queria dar uma oportunidade também, né? Para aquela filha recorresse à mãe. E ali sepultou a mãe. E passou 6 meses, a filha não morreu. E pelo que eu até 3 anos atrás eu tinha contato com ela, e ela até hoje ela tá lá. Foi curada do câncer. Mas ela precisava passar por esse processo da libertação. O processo da libertação, muitas das vezes, vem primeiro que a libertação do perdão. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, não tem como Deus fazer. Eu falo sempre o seguinte, Deus ele quer fazer um processo na vida de todos, mas nós temos que querer também. E é um negócio tão interessante, falando aí sobre essa questão do câncer em si, que eu já vi médicos, né, médicos falando que o câncer está ligado também diretamente a perdão, ao sentimento de perdão e também a questão da depressão, né? Assim, Exatamente. quando você está muito triste, isso começa a matar mais rápido, acelerar o processo de matar suas células mais rápido. Exatamente. O Ribeiro fala isso, né? Ele fala que muitas das vezes essa questão de liberar perdão para as pessoas, né? Ele fala se você viveu um trauma muito intenso. Mas é que o senhor tocou num assunto, assim, que é uma esfera que realmente eu queria entrar nela aí com o senhor. Até porque, realmente, assim, as pessoas precisam entender o que é o perdão também, né? Jesus é tão interessante, né? Que
se você quer ser um verdadeiro cristão, você tem que viver na contramão do mundo, né? Então, muitas das vezes, né, uma pessoa te magoa, né? E aí você fica esperando que aquela pessoa venha até você pedir perdão, né? E você acha que ela tem obrigada, mas o que Jesus realmente ensina, aquela pessoa que te magoou, vai até ela, né? Então, assim, você precisa ir até essa pessoa, né? Para pedir para ela perdão, porque isso aí, dentro aí da própria psicologia, né? Psicanálise, né? Isso tem uma reação muito forte na vida da pessoa, né? Mas como assim, né? É eu que tinha que te pedir perdão, você tá me pedindo? Sim, eu tô te pedindo perdão, porque talvez eu fiz alguma coisa contra você, né? Então eu quero reatar essa amizade. E assim, pastor, eu queria até fazer uma pergunta para o senhor, né? A gente vê muito falta de perdão, às vezes, dentro da própria família, né? Você vê, igual esse caso que o senhor contou, pai brigando com filho, filho brigando com pai, irmãos que não se conversam há muitos anos, né? Mas isso o senhor já presenciou alguma vez, assim, dentro do próprio ministério, assim, pessoas que se dizem cristãs que não conversam uma com a outra, você já presenciou isso alguma vez? Sim, já Teve que presenciei. trabalhar essas pessoas? Já presenciei e presenciei até hoje. O padre Fábio de Mello, ele escreveu um livro, e tem um livro dele, uma parte do livro dele, ele disse assim, tem pessoas que querem atravessar o oceano, mas não atravessa uma ponta de uma mesa a outra para ir conversar com outro ou pedir perdão. Muito forte, né? Muito bonito. Entendeu? E eu vi um testemunho uma vez, né? Eu vi um testemunho uma vez de um pastor, ele dizia assim, olha, a igreja é uma igreja muito famosa no Brasil, muito grande. E dentro da igreja dele tinha uma irmã que ela era líder do grupo de louvor, do grupo de oração, então ela era líder mais ou menos de umas 3.000 mulheres. Uma igreja muito grande no Brasil. E o pastor disse que um dia um pastor foi pregar na igreja dele. E ela foi pregar na igreja dele, e ele foi pregar na igreja dele. E essa irmã lá na frente do coral da igreja, bonitinho, tantão. E ele disse que o pastor que estava presente relatou para ele o seguinte, quando ele estava lá, atrás do altar, observando tudo, Deus, ele veio ali, né, que é o Espírito Santo, e disse para ele, tá vendo aquela irmã? A obra dela aqui dentro da igreja é perfeita. É maravilhosa. Ela é dizimista, ela é ofertante, mulher de oração, paga o preço, faz um trabalho lindo, maravilhoso com aquelas irmãs que ela está ali. Só que tem um problema. Se eu voltasse hoje, ela não sobe para o céu. Ele pensou, não, mas só acabou de falar que ela toda a obra que ela faz, ela é perfeita. Mas o que ela tem? Ela disse, olha, tem uma irmã que ela é líder ali, que ela está na liderança ali, que já tinha mais de 2 anos, que elas não trocam diálogo, que elas não conversam uma com a outra. Por coisas bobas, elas estão aqui. Então, dentro da igreja, você vê dentro da igreja, pessoas que passam perto da outra, não tem aquela comunhão com Cristo. E uma pessoa que não tem comunhão com o irmão, ele de maneira alguma, ele vai entrar no céu. Por quê? Se ela não vive em comunhão com esta pessoa aqui, como que ela vai compartilhar o céu com essa pessoa? Não tem como. E uma coisa bem bonita que eu gosto de dizer é o seguinte, o perdão, ele tem que ser dado. Você vê que quando o Pedro chega diante de Jesus, disse assim, Jesus, se um irmão pecar contra mim ou errar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes 7? O que Jesus diz para Pedro? Não, Pedro, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Se Pedro tivesse chegado para Jesus e tivesse dito, é 70 vezes 7, Jesus disse, não, Pedro, não é 70 vezes 7, é 700 vezes 7. Se ele tivesse falado 700, Jesus tinha falado, não é 700, é 7.000. Porque o perdão não tem limite. O perdão não tem limite. E tem pessoas que precisam passar por esse processo. Por quê? Eu falo sempre o seguinte, porque tem pessoas dentro da igreja que eu falo que tem que passar por um processo de libertação. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa assim, eu aceitei Jesus. Se você aceitou Jesus, foi lavado e remido pelo sangue, você tem que ter uma mudança. Primeiro, você tem que ter uma mudança de caráter. Porque o velho homem, quando você aceita Jesus, ele morre. Tá entendendo? Ele morre. Ele se torna uma nova criatura. E às vezes a gente se depara com pessoas na igreja, a gente vai corrigir ou a gente vai dar conselho, a primeira coisa que a pessoa
que não dá o perdão, ou que tem mágoa no coração, a primeira coisa que ela vem e fala com você é o seguinte: não, pastor, eu nasci assim com um coração duro, eu sou assim mesmo, pastor, eu sou assim mesmo. Bateu comigo, leva. Então essa pessoa ela não se converteu. Essa pessoa ela precisa passar por um processo de libertação. Porque uma pessoa que, quando ela passa por um processo de libertação, ela tem um coração quebrantado para amar e para perdoar. Jonathan, vai ter um momento na nossa vida que nós vamos ter um momento de ira, sim. Porque nós somos seres humanos. Por isso que a Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequei. O que Jesus está dizendo? Olha, não deixa a ira passar do dia para o outro. Não deixa esse momento passar. Errou, a pessoa errou com você, mesmo que você esteja errado, vai lá e pede perdão. Quebra esse ciclo. Entendeu? Quebra esse ciclo. A pessoa faz algo para você, você vai para sua casa hoje. Os espíritos malignos, Satanás, ele vai colocar coisa na sua cabeça. Aquela ira vai passar a viver, vai se transformar em o quê? Em ódio. Você vai manipulando coisa. Ah, não, vou fazer algo com aquela pessoa, vou fazer isso com aquela pessoa. Por isso que os homicidas, eles agem muito nessa área. Por quê? Eles não conseguem liberar o perdão. Então, Satanás, ele acha aquele ponto fraco naquela pessoa, e aquela pessoa, aquela ira ali, um trenzinho desse tamanho, acaba transformando um trenzão. Por quê? Aquela ira ali vai transformando o quê? Em ódio e mágoa. Quando nós alimentamos ódio e mágoa, os nossos pensamentos são o quê? São transformados. Nós deixamos ali aquela mente vazia, né? Tem um ditado que diz assim: mente vazia, oficina. Satanás, se ele achar uma mente vazia, ele entra, ele manipula aquela pessoa ali, fazer coisa ali. Você pega aí os estudos aí, né, de algumas pessoas, né, que faz algo, né? Ela tá possuída ali, uma pessoa que manifesta, ela não lembra de nada, alguma coisa, nada. Por quê? Por aquele momento ali, ela descuidou, deixou a Satanás ligar. E, pastor, quando identificar se é uma ação humana ou se é uma ação do diabo? Como Isso identificar? tipo assim, sempre. Porque geralmente, por exemplo, determinada ação, por exemplo, você acredita que toda vez que acontece um mal, ele é influenciado pelo diabo? Ou tem a ação humana mesmo de ir lá e provocar aquilo? Você acha? Isso aí nós temos que ser bem pleno e bem claro que nem tudo é o diabo. Que nem tudo é o diabo. As pessoas têm mania de falar, foi diabo, foi Satanás. Não, nem tudo é o diabo. Tem um livre-arbítrio. Exatamente. As escolhas suas que geram consequências. E o que acontece? E a gente vê sempre as pessoas, é o diabo, nem sempre é o diabo. Tem pessoas que já nasceu para aquele foco ali mesmo. Olha, eu falo sempre o seguinte, sabe? Nós temos questões no Brasil aí, questões problemáticas aí, questões aí. Deus, ele é tão perfeito, Deus ele não erra em nada, Deus é tão maravilhoso, e ele é tão fiel no livre-arbítrio, que antes de uma criança ser lançada dentro do ventre materno de uma mãe, Deus já sabe que aquela criança ali, aquela pessoa que está sendo lançada, aquela semente que está sendo lançada no ventre materno, aquela pessoa, ela nunca vai servir a ele, ela nunca vai fazer a vontade dele. Se Deus não fosse fiel no livre-arbítrio, Deus não permitia que aquela pessoa viesse, mas Deus, ele permite, porque Deus, ele sempre acredita que nós podemos mudar o nosso comportamento, mudar o nosso caráter. Entendeu? Então, em questão disso aí que você está falando, o que acontece? A gente vê pessoas aí dizendo que fulano fez isso porque fulano foi possuído, Satanás, fulano foi... Não, de maneira alguma. Olha, deixa eu falar aqui. Tem escolha na nossa vida. Tem um padre que foi pouco tempo atrás canonizado, que é o padre, se não me engano, o padre Cícero. Eu falo sempre que tem uma oração, uma parte no livro, na oração que ele escreveu, ele diz assim: Senhor, me dê força para me suportar aquilo que eu não posso mudar. O que eu traduzo nessa oração do Padre Cícero? O Padre Cícero está querendo dizer para nós: tem escolha na nossa vida, tem escolha na nossa vida que não tem como mais nós mudar. Um casamento mal casado, um relacionamento mal resolvido, uma escolha errada de um casamento, são coisas que você vai levar para sua vida, porque você que teve a escolha, falando, porque eu casei com uma pessoa que não é... Não, você escolheu. Você escolheu. Então, tem escolha na nossa vida que não tem como nós mudar, mas nós temos que orar a Deus e pedir a Deus força para suportar o que o Padre Cícero. Eu presenciei algo uma vez. O que acontece? Olha só para você ver. Tem coisas que pessoas manipuladas. Por quê? O que acontece? Tem pessoas que dizem assim: fulano foi para o mau caminho porque ciclano levou ela para o mau caminho. Não, de maneira alguma. Você acha que alguém consegue manipular você? Não.
Se você foi para aquele caminho, é porque você fez aquela escolha errada. Uhum. Então, em questão disso que você me perguntou, foi a questão de... A questão, né? Se sempre é uma ação do diabo. Não, tem, não tem isso. Olha, não sei se vou conseguir te explicar aqui, ó. Eu digo sempre assim, você sempre é tentado pelo aquilo que você mais cobiça. É. O diabo, ele vai tentar você pelo aquilo que você... Vou te dar um exemplo mais claro. Toda pessoa, todo homem que é fraco por mulher, o que Satanás faz? Satanás, ele te dá aquela bandeja. Só que é uma coisa que nós temos que colocar claro. Satanás, ele te oferece a bandeja. Mas Satanás, ele não te obriga você a pegar. Todo homem, todas as pessoas que é gananciosa para o dinheiro, o que Satanás faz? Ele pega aquela bandeja de dinheiro e coloca aqui, à sua disposição. Mas ele também não te obriga a pegar. Você pega por escolha sua. Uhum. Então, nem tudo é o diabo. São escolhas nossas. São momentos de fraquezas nossas. Porque você vai ser tentado pelaquilo que você é mais fraco. E a Bíblia diz, a Bíblia deixa bem claro, Jesus deixa bem claro, olha, eis que o diabo jaz, eis que o desejo bate à tua porta. Mas cabe a ti aqui a dominar. Você vai ter desejo. Você vai pensar fazer coisas erradas. Você vai ter aquele momento de fraqueza, mas cabe a você o quê? A você dominar. Não, isso eu não quero para mim. Isso não é para mim. Porque tem escolha que você faz aqui agora que vai gerar consequência daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Às vezes eu falo assim, você está vendo a pessoa sofrendo aqui agora, mas você não sabe o que essa pessoa fez há anos atrás. Porque tudo que nós fazemos aqui na Terra, seja bom ou seja mal, nós vamos escolher. Tá entendendo? Você ia fazer alguma pergunta? Não, eu acho que era mesmo concordando com isso, porque assim, se a gente pensar dessa forma, né, e quando a gente faz algo mal é o diabo, quando a gente faz algo bom é Deus, né, aí a gente seria como uma marionete na mão do mundo espiritual, né, que na verdade a gente não é, né, quando Deus nos fez, diz a palavra que ele fez imagem e semelhança dele, e é muito interessante, sim. Eu já vi muita gente pregando sobre isso, né? Que é legal que a única coisa que o diabo faz, na verdade, que a gente entende, é que é exatamente essa bandeja que ele te dá. Enquanto Deus, ele fica ali, né? Ele fica ali, ele não é entrão, ele não é intruso. Por isso que Jesus disse, né? Ele bate a porta, né? O diabo, ele derruba a sua porta, ele entra pela sua janela. Eles falam que arromba, né? Arromba a sua porta. O Espírito Santo de Deus, ele é cavaleiro, né? Ele é cavaleiro, ele bate uma, ele bate duas. Então, acho que a gente é exatamente isso. Acho que a gente tem o livre-arbítrio de tomar as decisões. Né? Cabe a nós tomar as decisões mais certas e corretas. Né? E é interessante ver que a gente vê, por exemplo, já li alguns livros, né? Nessa área, assim, de bruxaria, essa área, né? Esotérica e tudo. E também alguns filmes. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou fã de filmes de terror, sabe? Eu sempre gostei muito. Apesar que muita gente fala que não é bom e tal, mas porque também traz uma energia negativa. Exatamente. E eu acredito muito nessa questão também de energia, sabe? Em geral, pra tudo. Uma energia, né, da felicidade, a energia baixa, por isso que sente medo, tá ali, a sua energia tá baixa naquele ambiente. Então, realmente, você vai atrair coisas energéticas mais ruins. Sim. Mas em todos que a gente vê assim, tem uma semelhança entre eles, porque sempre o diabo, ele precisa de uma permissão da própria pessoa para entrar. Ele sempre pergunta, ou de um jeito abrupto, né? Igual a gente presencia, depois vocês podem estar vendo lá o filme do Nefários, ou de um jeito assim, como se fosse tomar uma bala de criança, né? Entregar uma bala. Sim, Que é igual você falou, deixar uma bandeja, né? Igual a pessoa que tem mais possibilidade, mais fraqueza em cima com a mulher e tal. Deixa eu explicar assim uma coisa. Já teve pessoas que estão fazendo o trabalho de libertação, de eu estar fazendo esse trabalho e a pessoa processa ali naquele momento, né? E eu orando. O próprio demônio falar na boca dessa pessoa e dizer assim pra mim: você tá me tirando aqui agora, mas quando ela sair da porta daqui da igreja, ela me chama de volta. A própria pessoa. A própria pessoa. Uhum. E
E o que acontece? Tem pessoas que acontece, ele não sabe se ele serve a Deus ou serve a Satanás. Você vê, tem pessoas que tá dentro da igreja, mas não deixa de acender uma vela dentro de casa, atrás da porta. Hoje mesmo, para você ter você entender uma coisa, amanhã na igreja, até a mulher até falou que vai levar. O que acontece? Eu recebi uma ligação, era 10 e pouco da manhã. A filha ligou e falou assim: é o pastor Evaldo? Eu falei: sim, é o pastor Evaldo. Ela disse: pastor, deixa eu falar com o senhor, quer que o senhor me auxilie aqui, o que eu vou fazer? Olha para você ver. Falei: mas o que aconteceu? Ela disse: pastor, olha o que acontece. A minha irmã, ela fez um trabalho para minha mãe, um trabalho de feitiçaria para minha mãe, e ela enterrou aqui na porta daqui, no fundo da nossa casa. Eu falei: como que é o trabalho? Ela disse: pastor, tá lá cheio de vela e tem um ovo. E dentro do ovo tá o que? O nome da minha mãe e do meu padrasto. E esse trabalho é o seguinte: quando o ovo quebra, ele quebra aquele relacionamento. Eu falei com ela: mas quem fez? A minha própria irmã, pastor. Nossa, Deus. Aí ela vai pegar esse trabalho, ela falou que vai levar esse trabalho, amanhã nós vamos pegar esse trabalho, nós vamos levar para um monte. Então tem igual nós estávamos dizendo, tem pessoas que chamam ele. Tem pessoas que chamam. Tem pessoas que, tem demônio que fala: você tá me tirando aqui agora, mas na hora que ela sair da porta para fora, ela me chama de volta. Eu tive uma experiência uma vez, não sei se dá tempo de contar. Não. Olha só para você ver. Fica à vontade. Eu tenho um irmão, ele é o mais velho, e ele tinha um chamado de pastor também. Todos os pastores que iam na cidade diziam: não, você tem que sair, porque Deus tem um chamado para você, tal, tal. E ele fez ali, ficou fazendo vontade dele, mas foi um momento dele. O que acontece? E ele começou a fazer coisa errada, invocar espírito das trevas. Eu me lembro que lá em casa era o seguinte: era um quarto de comprido, como essa sala aqui, então as camas ficavam assim, uma aqui, outra aqui, atravessada. Eu dormia na cama do meio. E nesse dia parece que ele tinha invocado os espíritos. E era mais ou menos assim, umas 1 e pouco da manhã. Não sei se você ouviu falar: o galo desconjurou lá fora, porque o galo viu alguma coisa passando, sempre tem essas historinhas, né? Cavalo, né? O cavalo tá rixando. Exatamente. E ele estava dormindo. Ele conta a experiência seguinte. Ele conta o seguinte: que quando entrou os demônios lá no quarto, lá, ele não conseguia gritar. Ele gritava, mas quem estava do lado, que era eu, os meus outros irmãos, não conseguia ouvir. Ele jogava a coberta sobre o rosto. A coberta era a mesma coisa, uma coberta transparente. Ele via tudo que estava acontecendo. E se eu contar para vocês, eu acho que um dia, né, se algum de vocês tiver experiência também, a oportunidade de contar para minha mãe, perguntar à minha mãe, ela explica o que acontece. Olha o que Satanás fez. Eu falo até hoje, se a gente conta, as pessoas não acreditam. E ele deitado, né, querendo gritar, e gritava, não conseguia. Satanás, o que Satanás pegou as unhas do pé dele e começou a dobrar as unhas e arrancar unha por unha. Pra você ter certeza. Você. Tá doido. Ele levantou, ele só conseguiu levantar, que na hora que ele acordou, que ele pulou isso na minha cama, ele colocou um dos pés sobre a minha barriga na época. Eu dei um grito. Quando eu dei o grito, minha mãe, meu pai veio correndo. Quando nós olhamos na beira da cama, ele tava as unhas dele arrancadas inteira. Nossa. Então, o mundo espiritual não brinca com o mundo espiritual. É muito sério, né? E é engraçado, né? Que as pessoas, às vezes, quem não teve experiência com o mundo espiritual, muitas vezes não acredita. As pessoas vão assistir, né? Vão lá e vai falar assim: não, mas isso é coisa da cabeça. Isso é a apneia do sono. Que também a gente sabe que existe a apneia do sono. Existe. Né? Mas assim, o mundo espiritual realmente ele existe, né? Tá aí e não tá de brincadeira com ninguém, né? Então, a gente sabe, o mundo ele é muito místico, né? E esse misticismo ele não é de hoje. Quando Moisés mesmo vai até Faraó, que Moisés joga o cajado, que o cajado se transforma numa serpente, né? Então, ali, né, aqueles sacerdotes ali do Faraó, você não está fazendo nada demais, pega os cajados deles também, que era menor também, joga no chão e também vira 3 serpentes. Né? Então, ali a prova realmente, né, que o mundo espiritual, ele tá aí, tanto pro bem, tanto pro mal, né? Então, cabe a pessoa realmente escolher, né? Então... minha mãe conta até uma história que meu avô parece que tava do lado um benzedor e aí tinha duas aves voando no céu, né? E ele virou pro meu avô e falou: não, isso não é ave, não, isso aí são 2 cobras que mandou pra fazenda tal lugar.
pode jogar o chapéu que elas vai cair aqui embaixo. Aí joga o chapéu, quando levanta o chapéu, as duas cascavel dentro do chapéu. Então é interessante. O mundo sobrenatural é estranho, né? Interessante. É estranho, é igual você falou, místico. E ele também, né, pastor? Ele tem, tô querendo ou não, ele tem um fascínio para as pessoas, né? Por que as pessoas seguem a Jesus? Por que as pessoas resolveram seguir Jesus? Porque Jesus realmente, por onde ele passava, a primeira coisa, ele exalava amor, né? No segundo momento, ele trazia coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Gente que já morreu, ressuscitar. Pessoas que nunca enxergou, né? Passar a enxergar. E tantos outros milagres que ele fez, né? E quando você cai para esse mundo espiritual, que a gente chama de império das trevas, né? Às vezes não é muito diferente. As pessoas também têm essas experiências espirituais lá e ela acaba sendo presa por aquilo ali. Né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Às vezes o ateu diz assim, eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus, né? Não é isso que ele diz? Pois é, então quando as pessoas têm experiência, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, a gente percebe que há um fascínio e essas pessoas acabam sendo apegadas, né? E que bom que são as pessoas E que essas são coisas levadas. aí, né, que muita gente, mas isso é assustador, isso é conto. Não, se você pegar na Bíblia lá, você vai ver, né? Aquele jovem que vivia processo, que vivia o quê? No sepulcro. E ali comia o quê? Ossos, cadáver, pedaço de cadáver, né? Pedaço de gente. Pedaço de gente. Você vê que é coisa da Bíblia. Se você ler, muitas pessoas vai ficar o quê? Assustado. E ali Jesus foi até ali, orou para aquele jovem, libertou aquele jovem daquele espírito que vivia na vida dele. Entendeu? Agora imagina uma pessoa viver no cemitério e comer cadáver, resto de cadáver. Pessoas. E isso é tão real, isso não precisa ser só da Bíblia, igual assim, só tá ilustrando. Sim. Isso tem serial killer nos Estados Unidos que... Exatamente. Aqui, ó. Eu já presenciei também dentro da igreja pessoas aqui, olha, pra você ver como é que o mundo espiritual é, como que às vezes o ser humano ele é tão instruído para fazer coisa maligna. Uma pessoa manifestou dentro da igreja, não sei se eu contei para a igreja aqui, o que acontece? A mulher recebeu um bolo. Olha para você ver, ela recebeu um bolo, pegou o bolo ali. Só que o que era a forma que o bolo tinha sido preparado daquela pessoa? A cidadão foi no cemitério, pegou um pedaço de crânio e bateu aquele crânio no meio daquela mistura ali, fez um bolo para aquela pessoa. Uhum. E aquela pessoa comeu daquele bolo, levou aquele mal para dentro dela, pra dentro daqui, e aquilo ali foi causando danos dentro daquela pessoa. Ela foi na igreja orar, orando, e começamos com o processo de libertação. Ela foi jogando para fora aquelas coisas ali que ela tinha comido. Ela vomitou. Vomitou o trabalho. E ela começou a relatar, né? Eu comi o bolo. Eu comi o bolo que tava ali. E daquela pessoa. Quando de repente, a filha da mulher que tava na igreja, o demônio usou dela, levantou e começou a falar. Aí falou, minha mãe fez o processo mesmo, pegou a mistura de um pedaço de crânio no cemitério e bateu no bolo e comeu o bolo. Então o mundo espiritual, ele não é brincadeira, não é para armador. Satanás, ele vem nesse mundo para matar e para roubar e para destruir, né? Uhum. E, pastor, tem um negócio até meio engraçado, porque minha esposa, ela fica assim, não, Johnny vai no culto, quando ele vai no culto, ele fica mais sentado, que eu tenho medo de cair. Mas ela zombando, né, zoando e tal. Mas, assim, essa questão do cair, sempre o cair é do mal ou não? Ou às vezes é alguma coisa do poder de Deus? É o que seria? Eu até brinquei com o John Breu. Olha, Se eu ia botar a mão nele hoje, nós ia ver se ele ia cair. Depende do cair, né? Aham. Porque tem pessoas que caem de processo mesmo de demônio, e já tem pessoas tem uns que já recebem a unção de Deus, né, no momento ali de um culto de busca do Espírito Santo. Muitos caem ali porque às vezes não suportam a unção de Deus, aí caem. Agora não sei se é isso que você me perguntou. É isso mesmo. Entendeu? Se é sempre do mal ou se é pela unção, entendeu? É isso aí. Não, Igual às vezes a gente vê, o pessoal vai na frente e tal, aí coloca a mão, a pessoa, né, não aguenta. Tem aquele que cai, né, pelo processo mesmo de estar possuído por espírito, né? Aham. E tem aqueles também que a gente, né, tá num culto ali de busca do Espírito Santo, ele é tomado pelo Espírito Santo e muitas das vezes ele cai ali, né? Ele cai ali pela unção que ele recebeu, né? E também tem aquele, igual eu te digo também, que cai. Às vezes alguém
colocou um mal na vida dele, ou de repente, hoje em dia, né, nós temos aí muitas das coisas, o que que acontece? Muitas das vezes nós temos levado coisas para dentro da casa da gente, que a gente tem abrido a porta. Deixa eu contar uma experiência aqui de um casal. O que que acontece? Esse casal, eles viviam muito bem, sabe? Vivia bem, mas bem mesmo. E eles passaram um tempo ali, né? Aí as pessoas dizem, não, é aquela crise de 7 anos. Não existe isso. Né? Muitas pessoas já passou pela crise dos 7 anos, tal. Eles ali com 6 anos ali, pouco de casamento, eles compraram um colchão. E levou esse colchão para casa dele, colocou. Desde o dia que eles colocaram esse colchão foi uma batalha, uma guerra. A mulher não conseguia ficar dentro do quarto, o homem não conseguia ficar dentro do quarto. E ali eles começavam a brigar, tal, com a discussão danada. E a gente vai e foi. A gente vai e foi ali, daquela casa ali, começamos ali a fazer uma oração naquela casa. Quando de repente Deus usou um dos profetas que estava lá. Olha, Deus mostrou para ele. Ele disse, olha, nós temos que queimar esse colchão. Nós temos que queimar esse colchão, porque o que está aqui dentro dessa casa, né? Porque as pessoas pensam que o espírito do mal, ele só pega. Ele pode pegar no animal, ele pode pegar num objeto, um objeto que a gente leva dentro da nossa casa. E ali a gente começou ali, tiramos aquele colchão para fora, queimamos aquele colchão. E por incrível que pareça, tudo voltou à parte naquela casa. Eu já vi um caso também, isso, até na internet. Um testemunho assim, uma mulher falando o que aconteceu com ela. Eu acho que ela nem evangélica, assim, nem cristã, não, mas que ela pegou um vestido dela e emprestou para uma amiga. E aí ela pegou esse vestido de volta, a amiga entregou para ela, e do dia que ela colocou o vestido, a vida dela se transformou, nunca mais foi a mesma. Só problema atrás de problema, inclusive no relacionamento dela, problema atrás de problema. E esse no projeto, no propósito de libertação, diz que mais a gente trabalha com peça de roupas íntimas que some. É mesmo? Nossa, é o que mais a gente tem recebido na igreja. Esse negócio. Fulano pegou a peça íntima da minha casa e tá lá, que negócio. O mundo espiritual é desse jeito. Que doideira, né, pastor? É muita coisa, né? Se você for olhar assim. A gente tem que tomar um certo cuidado com tudo, né? Exatamente. Verdade, tudo. O que entra dentro da nossa casa, pessoas que a gente leva para dentro da nossa casa. Entendeu? Porque a Bíblia fala que mais enganoso do que tudo é o coração. É verdade. E a gente não sabe o que passa no coração daquela pessoa. E você vê que isso é tão sério que às vezes você tem uma planta dentro de casa, a pessoa olha, nossa, que planta bonita, a planta vai lá e morre. Olha, isso aí já é uma maldição que a pessoa carrega na vida dela, sabia? Isso é uma maldição. Você vê que tem pessoas que carregam uma maldição sobre a vida dela, ela pega num copo desse aqui, o copo quebra. Ela olha por uma planta morre. Que depois, eu não sei se você também quer tratar, que é da maldição que vem de geração a geração. Isso também. Quanto tempo fica a maldição? A Bíblia fala que acho que até a 4ª geração, né, pastor? Até a 4ª geração. E às vezes a pessoa ela carrega uma geração que vem ali da bisavó, é a bisavó que amaldiçoou. Quando você tiver um filho, seu neto vai ser da mesma forma que você não é feliz no casamento, aí o outro te amaldiçoa. O que você está fazendo comigo, seu filho, seu neto vai fazer. Então são gerações que vêm, que maldição que vem de geração a geração que precisa ser quebrada. Entendeu? E como é que é feito esse trabalho de quebrar essas maldições? É a mesma coisa, né? No caso, oração. Mesma coisa. Primeiro passo, quando você aceita Jesus, né? Todo laço de Satanás, toda maldição, ele é quebrada. É o primeiro passo. E às vezes a gente tem vivido muitos isso, não sei se na igreja que vocês passam, a pessoa ela acha assim, eu vou participar só do culto de libertação. Ela participa ali do culto da libertação. Só que você tem que passar por um procedimento de quê? De receber o Espírito Santo, de viver na presença de Deus. Aí ela vai só no culto de quarta-feira, ela acha que procede de libertação. Não vai ficar, meu amigo. Você foi liberto ali, mas você precisa preencher aquele vazio que ficou ali. Como que você vai preencher aquele vazio? Buscando a presença de Deus para sua vida. Porque se você não buscar, o que eu disse aqui? A Bíblia diz que quando o espírito imundo ele sai da vida da pessoa, o que acontece? Ele vai procurando lugares para pousar, ele não achando, ele vai voltar para dentro daquele corpo, trazendo o quê? Mais 7, né? 7 espíritos pior que ele.
Então aí a maioria das pessoas, eu vou participar só do culto da libertação. Não, você tem que participar do corpo de Cristo por completo, ou seja, ir no culto. Nós temos que viver hoje, e nós estamos vivendo aí no mundo aí, nos finais dos tempos, o que acontece? Tudo que, às vezes, as coisas que as pessoas achavam que era fora do normal, né, inormal ali, hoje em dia nós estamos vendo aí, hoje aí o que é? Nós tivemos aí há poucos dias atrás ali, né, filhos assassinando pais. Intensificou, né? Se intensificou. E a Bíblia diz o que sobre isso no fim dos tempos, né? Haveria guerra, né? Rumores, pai contra filho, filho contra pai, o que nós estamos vendo mais nos últimos dias. É verdade. O amor, é aquilo também, né? Parece uma passagem bíblica que fala que o amor de muitos se esfriaria, né? Sim. E realmente o amor, ele tem esfriado. E de uma forma geral, não é nem de uma forma específica, né? Como vocês dizem, o amor só pelo meu colega, não. É o amor pelo pai, pela mãe, pelo filho. Todo mundo. Deus, né? Que eu acho que é o E- pior. é. O homem está sendo de Deus cada vez mais. Exatamente. Fechando as coisas. Porque assim, antigamente a gente vê que o povo, eles eram mais, como é que pode falar? Não só na religião em si, eu digo evangélica, na igreja católica, em tudo, mas o povo, eles eram mais crédulos, né? Eles tinham mais crenças. E eram crenças que, por exemplo, minha bisavó falava comigo assim, falou comigo que já viu lobisomem. Aí, pra mim, eu falava assim, pô, minha avó viu um lobisomem. Que negócio é esse? Eu ficava rindo e tirando sarro dela, ela contando sério, não, foi assim, aconteceu isso aí hoje e tal. Então, as pessoas antigamente elas tinham muitas crenças, viam muitas coisas, né? E o mundo hoje, por ter se tornado um mundo mais tecnológico, e, de certa forma, celular e notebook, informação, ligação da informação, tem deixado as pessoas descrédulas desse mundo místico, né? Da espiritualidade em si, da conexão com Deus. Então, muitas pessoas estão perdendo fé. Eu acredito que isso que está desconectando. E cada vez mais vai desconectar mais. A gente viu, eu estava mostrando esses dias pro Cláudio, ontem mesmo, a inteligência artificial trabalhando, entendeu? Então, você vê, assim, a inteligência artificial trabalhando em todos os âmbitos. Você vê os robôs que a Tesla estão construindo, né? Você vê eles lutando, mostra eles num ringue com um profissional de lutador e tipo assim, o robô 2 golpes derruba o cara. Um cara experiente lá, não sei quantos anos de MMA, não consegue acertar o robô, entendeu? Então, tipo assim, as coisas estão tá muito evoluídas. Então, tem muita coisa pra vir, pra chegar aí aos nossos olhos. E eu sempre falo, você assiste um filme de ficção científica, você vê tudo aquilo que está construído ali, aquela imaginação, toda aquela ação, provavelmente, no mínimo, 60% daquilo já está construído. Com certeza. Já tem essa tecnologia na mão. Eu penso desse jeito. Mas você disse tudo sobre a questão da crença. Você também falou ali agora, né, do amor. O que está acontecendo hoje em dia? Antigamente, se você pegar os nossos pais da fé, né, os nossos pais da fé, eles presenciaram coisas que muito da nossa geração presenciaram. Nosso pai da fé, quando subia por um monte, né, você deve ter visto o fato de nosso pai da fé presenciar o quê? Brasas de fogo. Escutar o próprio Deus falar. Exatamente, diga essas coisas. O que acontece que nós estamos vivendo? Quando você ama uma pessoa, o que você quer fazer com aquela pessoa? Você quer fazer o bem com aquela pessoa, você quer ficar do lado daquela pessoa. Cuidar dessa pessoa. Hoje em dia, a nossa geração quer ter mais esse compromisso com Deus. A pessoa ela vai num culto de quarta-feira, ela acha que ela não precisa de ir mais no domingo. Ela não quer mais se conectar com Deus, ela não quer estar mais com Deus. Eu falo que, muito simples, eu falo o seguinte, na nossa igreja lá, as reuniões são de 1h30. E tem pessoas que acham 1h30 muito tempo. Muito tempo. Agora, pensa comigo, se uma pessoa ela não consegue viver 1h30 na presença de Deus, como que ela quer viver o resto da eternidade lá no céu com Deus? É verdade. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que no fim do tempo o amor de muitos esfriaria, Deus não está falando o amor meu para você, de você para Deus está falando do amor nosso com Ele. Porque quem ama verdadeiramente quer estar o quê? Todo dia com aquela pessoa. Eu falo sempre, eu estou batendo sempre no martelo nos últimos dias, o que é? E muitos que estão lá dentro da igreja que oravam muito, que hoje não oram mais.
Tem muitos que estão lá dentro da igreja que lê a Bíblia mais, mas que hoje já não lê quase nada. Você tem uma ideia, tem pessoas que só pegam na Bíblia quando está no culto. A Bíblia hoje, dentro da sua casa, ela virou um móvel qualquer, um móvel ali que você já passa, já está acostumado com ele. Aham, verdade. Hoje as igrejas, isso de modo geral, não só a igreja, eu acho, né? Mas tem muito analfabeto disfuncional, né? Que fala, né? Exatamente. São pessoas que só quer escutar o que o senhor fala, não vai É. lá pra provar, pra ter uma experiência também, né? Dentro da palavra, porque a palavra é viva, né? Assim, então ela fala com a É gente. eficaz, né? E às vezes você pega a mesma palavra que você pregou lá no culto domingo, você usou ela falou com a gente de uma certa forma, e eu vou ler ela em casa e eu sinto outra vivificação da palavra diferente, de forma diferente, né? É por isso que fala, né? Que é viva. E eu tava vendo hoje o nome de Jesus, o nome original de Jesus em hebraico. É muito bonito, né? Yeshua. É Yeshua Hamash. É que fala, né? Yeshua Hamash. E é muito forte. Aí eu fico pensando assim, por que, né? Será que na tradução colocaram, né? Jesus Cristo, porque veio do grego, né? Assim, isso veio do grego e lá no grego não tinha. Isso é até eu vou responder isso aí, porque assim, isso é uma questão que eu acho que não deveria ter acontecido. Eu também acho. Lá no hebraico ele foi dado o nome aí, Yeshua, né? Hamash. A gente deveria chamá-lo da mesma forma hoje, até porque nome não se traduz. Embora você chama o nome John, eu posso falar aqui João, mas se eu sou João aqui no Brasil, quando eu chegar nos Estados Unidos, o americano não pode me chamar de João. De John, ele tem que falar de João. De João. Né? Mas isso aí é uma questão teológica, né? Às vezes entende uma coisa, a gente entende outra, a gente respeita, mas eu concordo realmente que o nome é aquele, né? O nome, quando ele veio, foi aquele nome. E é tão forte, né? E eu acho bonito, forte e expressa realmente quem que é a pessoa de Jesus. Tem poder, Tem né? poder. E tem poder, né, para transformar, né? Pastor, a gente agradece demais a sua vinda aqui. Foi muito edificante, né? Acredito que vai edificar muitas vidas, muitas pessoas que escutaram, né? Bom estar escutando também no Spotify. A gente tá no Spotify, tá no YouTube. Eu até gostaria, né, pastor? Acho que o momento é bem oportuno, né? Eu tenho certeza que esses testemunhos que o senhor deu aqui, tanto de cura quanto de libertação, eu tenho certeza que para quem assistir esses vídeos realmente vai ser muito impactante na vida dessas pessoas. Creio também. Eu tenho total certeza disso, tá? Eu tenho certeza que nesse momento, né, há muitas pessoas feridas na alma, feridas, né? Pessoas precisando processo de libertação, processo de curas, pessoas com câncer, pessoas às vezes nas drogas, né? Que também é um processo de cura e de libertação. Nós temos lá na nossa igreja. Sim. Sobre um processo de libertação. Ele chegou no momento de opressão que ele começou a pegar as guimbas de cigarro. Queimar o próprio corpo. Queimar o próprio corpo. E graças a Deus ele está se fortalecendo a cada dia. Uhum. Não perde um culto, está naquele processo ainda de libertação, na sua caminhada. E daqui um dia vai estar lá contando um testemunho para nós, em nome de Jesus. Amém. Na vida dele. Tenho certeza que isso aqui, com certeza também, acho que vai chegar nos presídios, né? As pessoas presas, né? Eu acho que a igreja cristã, ela tem um papel muito fundamental. Dizer aí para as pessoas que estão presas lá, né? Que o cristianismo, ele nasceu, Jesus ele veio na terra para amar as pessoas, né? Então, assim, a gente não deve julgar as pessoas que estão lá, né? Embora a justiça o julgaram, mas a gente não deve julgar ser humano como ser humano. E acho que isso também vai chegar lá. E vai chegar no leito, lá nos hospitais. Tem muita pessoa acamada nesse momento, né? Então é nesse momento que eu gostaria que o senhor desse uma dica aí, né, para essas pessoas que estão de alguma forma, né, querendo sair desse mundo, querendo sair daquela vida, largar aquela vida. Tem pessoas que nesse momento, né, a gente sabe que o número de suicídio também aumentou bastante, vem aumentando. Isso só não é divulgado, né, porque eles não gostam de divulgar. Sabe que, né, vira e mexe a gente escuta notícia por aí. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final exatamente nesse sentido, para aquela pessoa que está pensando em suicidar, para aquela pessoa que está presa lá atrás das grades, né, que há perdão para ela, né? Há perdão, né? Para aquela pessoa que está acamada, que há cura para ela, né? Se ela crê, a glória de Deus, né?
Então, eu gostaria de você deixar sua mensagem, se possível, orar por essas pessoas também. Amém? Para o preso, né? Para as pessoas que estão no presídio, né? Talvez para a humanidade, você não tem mais solução, né? Talvez a humanidade ela possa até te rejeitar, mas Deus ele não te rejeita. E Deus ele está olhando para você e eu tenho certeza que Deus vai te tirar você dessa. Você vai sair, você vai cumprir a lei do homem. E quando você sair daí, se você crer, Deus vai te transformar. E para aqueles que estão no hospital, mesmo que o médico está dizendo não tem jeito, não tem solução, a palavra final quem dá é Deus. E se você crer, o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida, o mesmo Deus que fez um milagre na vida da minha filha, esse mesmo Deus ele vai fazer na sua vida também. Então a palavra que eu tenho para deixar para vocês, confie no Senhor, acredite no Senhor. Porque no homem você vai decepcionar. Você pode decepcionar com o pastor, você pode decepcionar com o padre, você pode decepcionar no relacionamento, mas se você acreditar em Deus e confiar em Deus, você nunca vai se decepcionar. Amém. E eu posso fazer uma oração? Pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando aqui de falar da Tua palavra, de falar do Senhor e de falar daquilo que o Senhor faz. Também quero colocar a vida do nosso amigo, irmão aqui, né? O irmão Cláudio, do nosso amigo aqui, o Jonathan, e do nosso companheiro que está ali no fundo. Que o Senhor possa, meu Pai, primeiro honrar a vida de cada um deles, dando eles capacidade. Meu Pai, que aonde a Tua voz chegar, de todas as pessoas que ouvir ou que vê esse podcast, meu Deus, que no nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa crer, ela venha a ser transformada, que ela venha a ser curada. Meu Deus, que aonde essa pessoa estiver agora, neste momento, aonde ela estiver nos ouvindo ou nos vendo, meu Deus, que em nome de Jesus, as tuas mãos possam alcançar, curar essa pessoa do câncer, curar essa pessoa dessa infecção, dessa cegueira, dessa hemorragia, esta pessoa que está paralisada, esta pessoa que está com depressão, essa pessoa que neste momento está falando que vai tirar a sua vida, amarrar uma corda ou dar um tiro no ouvido. Meu Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor possa arrancar esse seu espírito opressor na vida dessa pessoa, que oprime ela, que coloca ela para baixo. Meu Deus, em nome de Jesus, tira da mente dessa pessoa todo o pensamento negativo, esta pessoa que se acha inferior, essa pessoa que se acha incapaz. Meu Deus, a tua palavra diz que quando nós orarmos, que quando nós buscarmos, quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor faz. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar esta casa agora, que o Senhor possa alcançar esta família, que esse preso que está nos vendo, que está nos ouvindo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa arrancar ele das garras de Satanás, e quando ele sair desta prisão, ele venha sair na tua presença, meu Pai. Eu coloco a vida de todos que estão nos vendo no nome de Jesus e quero abençoar a vida deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Gostaria que o senhor só deixasse novamente o endereço da igreja lá, se alguém, né, quiser visitar o templo, né? Sim, estamos ali, né, na rua João 23, no bairro São Sebastião. Os cultos nossos lá são na quarta-feira, o culto de cura, libertação às 19h30. Tenho certeza que a nossa equipe de fé vai estar recebendo vocês de coração aberto. E eu tenho certeza que da forma que vocês entrar, vocês não vão sair. Jesus disse que bendito ao entrares e bendito ao sair. Na sexta-feira nós temos um culto da vitória. E no domingo nós temos o culto da busca do Espírito Santo. E não sei se tem tempo, né, de falar aqui um pouquinho. Nós temos aqui agora, né, como presidente da COPEP, né, do Conselho dos Pastores, nós vamos ter um evento agora aqui, o Fest Gospel. Vai ser ali do lado da quadra, né, no espaço ali. E já está fechado, né, a cantora Aline Barro. Nós estamos fechando. Esse ano nós vamos fazer diferente. No domingo nós vamos dar oportunidade para as igrejas locais, né, tá apresentando suas bandas, do Levita, né, alguns pastores também dá oportunidade. Uhum. E dia 28 de setembro, 28 e 29 de setembro. E tem onde que vai comprar ingresso? Não, ingresso não é gratuito? De graça, nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Brumadinho, né? Uhum. Sempre nos apoiando. E a realização é a COPEB, né? E se você algum dia nós quiser também nos patrocinar, né? Pra festa, né? Entendi. Pode me procurar ali na igreja, né? Ou procurar algum dos pastores que eles vão estar pastando também. E você tem rede social lá na igreja? Instagram, alguma coisa? Tem? Pode deixar seu Instagram. @ né? Monte Sinai, né, de Brumadinho. Procurar. A gente vai colocar o link bonitinho. Isso. Pode nos acompanhar lá, vocês vão ver testemunho, né, de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. A gente deixa sempre o testemunho, algumas partes do culto.
E a gente sempre fala que um dia nós vamos chegar a fazer o culto ao vivo, né? Para que as pessoas possam acompanhar, que é um trabalho muito bonito e muito maravilhoso. Não. Pastor Evaldo, obrigado então, que Deus continue te abençoando, para que o Senhor continue abençoando pessoas, né? Que esse é o propósito que Sempre que precisar, é só nos chamar que nós voltamos. Não, com certeza. Vai ter outras oportunidades, né? Pra gente discutir, falar sobre alguns outros temas e tudo, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Galera, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar. Compartilha esse vídeo, edifica a vida de outras pessoas também, né? São histórias muito bonitas, né? São histórias reais, vividas pelo pastor, né? Então, edifique outras vidas, né? E siga o nosso Instagram. Não deixe de seguir o Instagram, porque lá a gente vai ter os cortes, né? E mais conteúdos. E você que deseja apoiar o nosso canal, né, ser um patrocinador nosso, entre em contato com a gente direto pelo Instagram, pelo direct, e a gente vai estar encaminhando todas as informações certinhas para você, tá bom? Desde já a gente agradece, né? Agradeço ao Cláudio, o Cláudio que está aí hoje com a gente. Oportunidade aí de entrevistar esse homem de Deus aí. Amém. E a gente agradece você também, tá bom? Um abraço. E vamos para a próxima.